Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640, FM faixa estendida 85,3 e AM 1270. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Agora, Esporte em Debate. Na Bandeirantes. Junto com a gente, Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Alô, alô, Brasil! Brasil, Brasil, Brasil! 17h01, está entrando no seu rádio Esporte em Debate. E vamos até às 19h30 com muita informação, debate e a sua participação. 971021493. 971021493 é o WhatsApp da Rádio Bandeirantes para você participar dos temas do dia ou qualquer outro tema que você quer colocar aqui, né, para debater. O Fala Galera de hoje, os temas são os seguintes: Felipinho, Cássio Gabriel ou Júnior Tavares? Quem você escalaria no meio-campo da Macaca no jogo de amanhã contra o Brasil de Pelotas? Você se lembra, contra o o Fluminense do Piauí, quem jogou foi o Felipinho. Matheus Jesus jogou um pouco mais à frente, fazendo a função que seria do Elvis, e o Felipinho fazendo a função que seria do Matheus Jesus. Agora, para este jogo de amanhã, qual é a melhor opção? Felipinho, Cássio Gabriel ou Júnior Tavares? E para os bugrinos, você daria uma oportunidade para o Moisés Moura no comando do Guarani? Ontem, na entrevista coletiva, ele disse que tinha compromisso apenas para os 2 jogos, contra a Inter de Limeira e ontem contra a equipe do Palmeiras. Não disse que vai dirigir o time no campeonato, nessa Taça Independência, que vai começar logo na sequência. A federação, inclusive, ficou de anunciar hoje a tabela da competição. Daqui a pouco nós vamos atualizar informação sobre esse campeonato. Mas provavelmente é ele que vai dirigir. O Guarani não contratou ainda um outro treinador e espera a eleição dia 12 de março para definir quem será o presidente. E é assim, né, para definir qual é o grupo que vai comandar o Guarani, porque o Guarani não tem presidente. É o presidente do CA, Conselho de Administração. O clube é administrado por um conselho. Então, a eleição é para eleger o conselho. No próximo dia 12 começa a eleição por volta de 9 da manhã e vai até às 19 horas. Aí, na sequência, já tem a apuração. Então, só após a eleição do novo conselho é que o Guarani vai começar a pensar no novo treinador. Então, acredito que quem vai comandar o time na Taça Independência é o Moisés Moura. Mas a pergunta aqui é outra. Se você que é bugrino, por aquilo que você viu desses 2 jogos, se você daria uma oportunidade para o Moisés Moura na Série B do Campeonato Brasileiro. 97102-1493. 97102-1493. Participe! Carlos Henrique, o Bate Pesado. Alô, CH, um abraço para você, boa tarde. Oi, Batista, boa tarde. Um grande abraço para o ouvinte da Rádio Bandeirantes. Que a semana seja maravilhosa para todo mundo. Vamos aqui com as pautas do programa de hoje. Interessante essa pergunta da ponte, hein? Felipinho, Cássio Gabriel ou Júnior Tavares? Tem 2 opções aqui para jogar no meio campo muito interessantes. O Felipinho, e adianta o Matheus Jesus, ou o Cássio Gabriel e atrasa o Matheus Jesus. As 2 são interessantes.
mas é o que mais eu gosto é com o Cássio Gabriel. Qualidade técnica tem que estar em campo. E mesmo vindo de trás, eu acho que o Matheus Jesus ele está num momento excepcional. E eu gostei do Cássio Gabriel, o pouco que ele participou, né? Porque a bola chegou pouco para ele participar do jogo. Acho que ele foi muito bem e merece uma oportunidade. Amanhã eu escalaria o Cássio Gabriel. Você daria uma oportunidade para Moisés Moura no comando do Guarani? Não. Não, porque eu não o conheço o suficiente. É pouco tempo. Eu não tenho dados. Talvez agora, com mais umas 2 ou 3 partidas, eu ainda tenho algumas dúvidas. Acho ele muito competente, está fazendo um bom trabalho, mas foram poucas oportunidades que eu vi de verdade o trabalho dele, e o que eu vi eu gostei. Mas para tomar uma decisão desse tamanho, eu acho que não é tão simples assim. Precisa pensar e conhecer mais. Como eu conheço pouco o Moisés, a resposta nesse momento é não, Batista. Daqui a pouco vamos debater algumas pautas importantes. Temos aqui uma sonora entrevista do Hélio dos Anjos. Ele concedeu essa entrevista logo depois da partida, em que a Ponte empatou com o Comercial em 1-1. Vamos ouvir também o lateral esquerdo Arthur. Ele fala sobre o jogo de amanhã contra a equipe do Brasil de Pelotas. Macaco usou a equipe reserva contra o Comercial, priorizando a Copa do Brasil. Filipinho, Cássio Gabriel, Júnior Tavares. Assim, o técnico Hélio dos Anjos tem dúvidas para montar o time para enfrentar o Brasil. O Rogério Zimmermann, técnico do Brasil de Pelotas, afirma que o clube foi montado para jogos de mata-mata. Daqui a pouco vamos ouvir uma entrevista com o treinador do Brasil. E no Guarani, pautas bugrinas. Vamos ouvir aqui o Moisés Moura. Ele despista sobre a permanência no comando do Guarani. Decisão sobre o treinador será definido só depois das eleições. Bruno José recebeu o 3º cartão e não joga a Taça Independência. O futuro está indefinido, ele está tentando rescindir o contrato com o Cruzeiro, que é dono dos seus direitos. Contrato até o final de 2024 para assinar em definitivo com o Guarani. Genisson publicou hoje nas suas redes sociais a despedida dele do Guarani. Não joga mais com a camisa bugrina, o contrato dele acabou. E também detalhes daqui a pouco sobre o conselho da Taça Independência. E tem também as notícias do dia que não tem ligação com o noticiário dos times de Campinas. PSG confirma a cirurgia e Neymar será desfalque por 4 meses. Mata-mata do Paulistão, Palmeiras e São Bernardo, jogo marcado para sábado, 19 horas. Corinthians e Ituano, domingo, 4 da tarde. Red Bull, Bragantino e Botafogo, domingo, 7h30 da noite. E São Paulo e Água Santa, segunda-feira, às 20 horas. Alvo da CBF, Carlo Ancelotti. Vive pressão no Real Madrid. Distância para o Barcelona. O Campeonato Espanhol aumenta a cobrança da diretoria do clube espanhol. E aí, será que é uma boa isso que está acontecendo para a CBF? Porque pressão em cima do treinador, pode ser que ele caia lá. E aí a CBF está cozinhando em fogo brando, esperando que algo aconteça para que desta maneira possa contratá-lo. Estas são notícias que não têm relação com os times de Campinas, mas que os comentaristas vão escolher uma das opções para poder colocar aqui o comentário local. 17h10, um rápido intervalo. E daqui a pouco as primeiras mensagens aqui no Esporte em Debate pela Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos.
Temporada 2023 de futebol na Rádio Bandeirantes. Campeonato Paulista com a melhor transmissão. Todos os jogos de Guarani e Ponte Preta com a melhor equipe esportiva do interior. Narração com emoção. Comentários com credibilidade. Um show de reportagens. Futebol é com a Rádio Bandeirantes. Apoio Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. O celular avisou, o Rei da Campinas chegou e tá na conta, tá na mesa, prato cheio com certeza. Chegou o Renda Campinas, o programa que vai transferir até R$201 todos os meses para a conta de 25 mil famílias. O Renda Campinas é o maior programa social da nossa história e vai ajudar a fazer a nossa cidade mais justa e inclusiva. Tá na conta, tá na mesa. Acesse o site da Prefeitura e conheça mais. Prefeitura de Campinas. Em Dia com a Bola, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento. Na Corbella tem Coral Rende Muito. Maior rendimento e ótima cobertura para sua pintura. Confira no site corbelatintas.com.br. Vamos então, sempre em nome de Corbella Tintas, com o Em Dia com a Bola aqui na Rádio Bandeirantes. Eu começo destacando o Campeonato Paulista da Série A2. Tivemos mais uma rodada, 14ª rodada, e já são 6 times classificados às quartas de final de um total de 8 vagas. Outros 4 times brigam por 2 vagas. Lembrando que pela rodada, a Ponte Preta empatou por 1-1 diante do Comercial em Ribeirão Preto e segue na liderança da competição com 33 pontos. Aliás, a Ponte terminará na primeira colocação. Neste momento, o adversário da Ponte seria o Comercial, que ocupa a 8ª colocação. A classificação é a seguinte: Ponte Preta 33, Novo Horizontino 26, Noroeste 26, Portuguesa Santista 23, 15 de Piracicaba 22, Velo Clube 21. Estes 6 times já estão classificados. O Oeste é o 7º com 20 e o Comercial o 8º com 19. Juventus é o 9º colocado com 18, ainda com chances de classificação, assim como o Primavera, que é o 10º colocado também com 18. O Taubaté é o 11º com 15, o Rio Claro 12º com 15 e o Linense é o 13º também com 15 pontos. Os 3 últimos colocados: São Bento é o primeiro time fora da zona do rebaixamento, 12 pontos. O Lemense está na zona do rebaixamento, 11 pontos. E o Monte Azul, matematicamente, ainda não está rebaixado. É o 16º colocado com 11 pontos. Lembrando que todos os jogos da última rodada serão realizados no sábado às 3 da tarde, com destaque para o jogo da Macaca. A Ponte recebe o Noroeste e após esta rodada vai conhecer o seu adversário nas quartas de final. Por falar em quartas de final, a Federação Paulista de Futebol divulgou hoje à tarde as datas e os horários dos duelos desta fase do Campeonato Paulista da Série A1. No sábado, 7 da noite no Allianz Parque, tem Palmeiras e São Bernardo. Domingo, 4 da tarde na Neoquímica Arena, Corinthians e Ituano. Também no domingo, 7h30 no Nabizão, tem Red Bull Bragantino e Botafogo. E na segunda-feira, 8 da noite, também no Allianz Parque, já que o Morumbi estará sediando, recebendo um show, tem São Paulo e Água Santa. Lembrando que é jogo único. Quem vencer se classifica para a semifinal. Empate no tempo normal levará a decisão para os pênaltis. Corbella Tintas, a parceira do pintor. Vai pintar? Vá de Coral Rende Muito. Você encontra na Corbella Tintas. Coral Rende Muito é a tinta concentrada que permite diluição superior aos produtos convencionais. Maior rendimento e ótima cobertura. A qualidade que você já conhece e confia. São mais de 40 lojas para atender você. Mas se preferir, compre pelo zap 3307-4179 ou no site corbelatintas.com.br. Corbella com 2 L's. Corbella. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. 17h14 em Campinas. Aqui Esporte em Debate pela Rádio Bandeirantes. Você, inclusive, pode mandar para cá a sua participação com os temas do dia. Ou então, no caso, se você quiser, pode colocar qualquer outro tema para a gente debater. Os temas do dia de hoje é o seguinte, para Ponte Pretanos: Felipinho, Cássio Gabriel ou Júnior Tavares? Quem é que você escala nesse meio campo aí para que a Ponte possa definir o Hélio dos Anjos
definir o time que enfrenta amanhã o Brasil de Pelotas. E para os bugrinos, você daria uma oportunidade para o Moisés Moura no comando do Guarani? Se você acha que sim, pode colocar aqui a sua opinião, o porquê. Se você acha que não, coloque também a sua opinião dizendo o porquê que você não daria oportunidade para o Moisés Moura. 97102-1493. 97102-1493. E atenção, reunião virtual do Conselho Técnico ocorrido na tarde desta segunda-feira e ficou definido a fórmula de disputa da Taça Independência. Taça Independência é o antigo Troféu do Interior. Acontecerá paralelamente às fases finais do Paulistão, com equipes que não disputam a elite do Campeonato Brasileiro, a parte final da competição, e também os dois que forem eliminados. Os dois que foram rebaixados não participam, os dois que forem eliminados das quartas de final se juntam aos times que ficaram do 9º até o 14º lugar. A competição inicia com o confronto entre Guarani e Portuguesa, jogo marcado para o estádio Brinco de Ouro da Princesa, na sexta-feira, dia 10, às 20 horas. Sexta-feira, dia 10, às 20 horas. No sábado, dia 11, às 4 da tarde, tem Santo André e Inter de Limeira. Jogo que será realizado lá no ABC. Os vencedores desses confrontos se juntam ao Mirassol, equipe melhor classificada na primeira fase do Paulistão, e também ao time de melhor campanha entre os eliminados das quartas de final. Os confrontos da semifinal serão definidos de acordo com a classificação geral ao longo das fases. E aí, CH, mudou então, né, o regulamento da competição aprovado hoje no Conselho Arbitral. Repito, os vencedores desses dois confrontos, Guarani pega a Portuguesa em Campinas, Santo André pega a Inter no ABC. Os vencedores desses confrontos se juntam ao Mirassol, equipe melhor classificada nesta primeira fase do Paulistão, e ao time de melhor campanha entre os eliminados das quartas de final. A sua opinião sobre o tema, CH? O campeonato é monstrengo do início ao fim, né? É um balaio de gato, né? É o que temos para o momento, né? O troféu Independência, para mim, é um grande prêmio de consolação, né? Mas respeito, tá? Quem pensa diferente, não me interpretem mal, não. Acho que o Guarani tem que aproveitar esse torneio para deixar o trabalho do Moisés, técnico interino, mais conhecido, dar respaldo a ele. Não deixa de ser preparatório para o Campeonato Brasileiro da Série B, já que o Guarani não tem Copa do Brasil. Vale como preparação. Agora, tornar isso um grande produto, eu penso diferente. Então, que o Guarani aproveite o mais que ele puder para continuar sobrevivendo, para realizar o maior número de partidas, se Deus quiser, tomara, vá à final desse torneio, para ficar bem pertinho do Campeonato Brasileiro da Série B. Eu utilizaria desta maneira, Batista. Ouvinte participando conosco, 17 e 19, aqui no Esporte em Debate pela Bandeirantes, em AM 1170 e FM 85.7 para a região de Campinas e para Ribeirão Preto, FM 85.3. E também estamos no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Você que ainda não é assinante do canal, seja, é gratuito, não paga nada e você concorre a ingressos. E você que já está no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas, dê um like aí para nós. Meta o dedo no botão do joinha. Dê um like aí para nós. É legal demais quando o número grande de likes aponta aqui na tela do YouTube, no canal de vídeos da Rádio Bandeirantes, a grande audiência. Nós tivemos uma audiência fenomenal no jogo do Guarani contra o Palmeiras ontem. Quase 27 mil visualizações
na transmissão pelo YouTube. Muito obrigado, grande audiência. Obrigado para você que está agora ligado no YouTube. Aproveita, dê um like aí para nós. Ouvinte no ar. Boa tarde, CH. Carlos Batista, pessoal da Band. Eu contrataria o Thiago Carpini novamente, que está fazendo um excelente trabalho no Água Santa. Não é um técnico tão caro e conhece muito bem o Guarani. Ia fazer esse time jogar bola, porque o time do Guarani não era para não ter classificado, eu acredito. O que vocês acham? André Passe aqui do Taquaral. Um abração a todos. Abraço, muito obrigado. Mais um ouvinte no ar. Boa tarde, Batista. Boa tarde, Glega. Boa tarde, Tigrão. Boa tarde, CH. O que eu vou falar aqui é um tema muito espinhoso. Vocês ficaram sabendo que a facção que comanda o crime aqui em São Paulo deu um salve geral aí para que não tivesse briga entre as organizadas, né? Inclusive, a torcida da Ponte, a torcida do Guarani soltaram notas falando que não quer briga, né? Torcida do São Paulo, do Santos, do Palmeiras. Eu acho que a única que não soltou foi a do Corinthians, né? E o que eu ia falar é isso. Será que agora que esse salve geral que os caras deram, será que não podia ter jogo agora com as torcidas, né? E outra, quem mora em bairro mais assim afastado, ou bairro mais perigoso, sabe que as coisas lá se resolvem, não é com a polícia não. As coisas se resolvem chegando lá nos caras lá e trocando uma ideia e os caras resolvem, né? Se for pra bater, bate, se for fazer outras coisas, os caras fazem, né? Então o que eu tô falando é isso aí, não é eu que fiz essa lei, não é eu que vou comandar essa lei, mas é as coisas que acontecem. Quem mora na periferia sabe que o negócio, o chicote estrala assim, né? E o que aconteceu ontem no Rio, o que aconteceu em Fortaleza, essas brigas de torcida, né? Então, sei lá, agora também, se os caras liberar um negócio desse aí, vai mostrar mesmo que o poder público não tem força nenhuma, né? Eles não conseguem dar segurança para quem vai no jogo, e acaso esses caras consigam dar essa segurança aí só nas palavras deles lá, aí ia ser falência total do sistema nosso, né? Aqui é Alexandre Cento, Ponte Pretano da pele até o osso. E amanhã a Ponte vai ganhar de 2-0 lá do Brasil de Pelotas, né? Boa tarde para vocês e uma ótima semana. Boa tarde, muito obrigado para você também. Mais um ouvinte no ar. Ô, meu amigo Batista, boa tarde. Boa tarde ao povo da Band. Batistão, responde um negócio para mim. Vocês já estão sorteando já os ingressos para o Majestoso? Não. Não é para sábado agora, não. Sábado agora, não. Eu quero para final. Pra final, Batista. Sorteia nós aí. Põe nós aí no meio, beleza? O Edson Fernando. É nóis. Enquanto o Noroeste agora vai ser 1-1, beleza? A final, a final, no Majestoso. Pode cravar aí. Nem sei com quem que vai ser. Pode cravar aí. 4-1 pra Ponte Preta e invasão de campo no final, depois do apito do juiz. É nóis, Batista. Abraço, muito obrigado, ouvinte no ar da Bandeirantes, mais um. Batistão, boa tarde, tudo bem? Edson aqui da Chácara Primavera. Pessoal aí da Bandeirantes, o Tigrão, o CH, o Gleger. Hoje isso não tem mais dúvida, né? O titular do gol do Guarani chama-se Tony, né? Ele passa uma segurança para a defesa mesmo com os jogadores reservas. Outra coisa, o Batista, vamos lá, o Guarani fez um campeonato ruim, né? Regular, se tivesse conseguido 50% dos pontos, né? E o Guarani conseguiu bem menos, ele conseguiu menos que isso. Um campeonato bom, 70%, 65%, 70% dos pontos. Se vai se classificar, não sei, não seria porque a chave do Guarani foi difícil, né? Mas o Guarani, a gente precisa colocar aí as coisas nos seus devidos lugares. O campeonato foi ruim graças ao treinador que a diretoria manteve aí, né? A diretoria teimou num treinador que não ia dar certo. Então vamos colocar os pingos nos is. Olha, eu tenho outro pensamento com relação a isso. O campeonato é um campeonato muito estranho. Então, por exemplo, o Botafogo se classificou no grupo do Bragantino, do Red Bull Bragantino. A Red Bull Bragantino foi primeiro colocado com 20 e o Botafogo se classificou com 14. Mesma pontuação,
do Guarani na competição. O grupo do Corinthians, cabeça de chave, foi pior ainda. O Ituano se classificou com 2 pontos a menos do que o Guarani. E aí, no grupo do Palmeiras, as 2 melhores campanhas estão nesse grupo. 28 Palmeiras e 26 São Bernardo. O Santo André ficou fora com 14 pontos. Então, se você fizer uma análise em cima disso, ou seja, em 2 grupos, se o Guarani tivesse 14 pontos, ele conseguiria a classificação. E veja no caso aqui do grupo do Botafogo. Botafogo se classificou com 4 vitórias e um saldo -3. Guarani fez as mesmas 4 vitórias e teve um saldo 0. Então, se o Guarani estivesse no mesmo grupo do Botafogo, com os mesmos 14 pontos, o Guarani conseguiria a classificação. Então, é por isso que o Guarani fez um bom campeonato. Claro, evidente, o melhor dos mundos é a classificação, ele não conseguiu se classificar. Mas quando você faz essa análise grupo por grupo, você veja que o time que conquistou 14 pontos fez um bom campeonato. Classificaria no grupo do Botafogo, classificaria no grupo do Ituano, que fez 12, pontuação menor. É que o campeonato é esquisito, né? Um campeonato, como disse o CH, é um monstrengo. E para qualquer lugar que você vai, você encontra injustiça. Por exemplo, Palmeiras e São Bernardo, as 2 melhores campanhas. Um vai ser eliminado. E aí quem vai passar é um time que tem uma campanha inferior àquele que será eliminado. Então, como é que se explica um regulamento tão esquisito como esse? Veja o que aconteceu aqui com o São Bento. O São Bento, no mesmo jogo, ele podia se classificar e podia ser rebaixado. Foi rebaixado. A Portuguesa perdeu aí para todo mundo. Aí no último jogo conseguiu virar, não se sabe nem como, contra a equipe do Mirassol, lá em Mirassol, e escapou na última rodada. Então é um campeonato que não tem confronto direto. Isso é muito ruim na fase de classificação, e o confronto direto só vem na segunda fase, quando vai eliminar o companheiro do grupo. No caso do Palmeiras, as 2 melhores campanhas estão no mesmo grupo, então uma campanha, ou a melhor, ou a segunda melhor, será eliminada. Totalmente injusto. Ouvinte participando conosco, ouvinte no ar. Boa tarde, senhor Carlos Batista, CH, Igreja Jorginho Tigrão. Eu tentaria trazer o técnico do técnico São Bernardo para o Guarani. Se o Guarani tiver condições, eu traria ele. É um técnico muito bom, entendeu? Agora, se não puder trazer ele, deixa o Moisés Moura mesmo, entendeu? Ele vai ser um bom técnico. Mas eu gostaria que trazer os técnicos São Bernardo e mais algum jogador do meio campo, que é muito bom. Boa tarde, eu peço para o CH, o Tigrão, o Jorginho comentar. Por favor, comenta. Se eu estou certo ou estou errado. Obrigado, boa tarde, é o Paulo aqui da Vila Formosa. Entendeu? Abraço, Paulo. O Paulo sempre faz isso, né? Ele quer o comentário, que alguém comente o comentário dele. Então o eleito é você, CH. Comente o comentário do Paulo, porque é uma exigência que ele faz para participar do programa. Um abraço para o Paulo. Muito obrigado pelo carinho e pela mensagem. Isso quem tem que tomar a decisão se é bom, se não é bom, é a diretoria que vai assumir o Guarani a partir do dia 12. Todos esses nomes que a gente vai ouvindo ao longo desses dias pós-demissão do Mozart são interessantes. Carpini, Humberto Louser, né? Técnico do São Bernardo, o Abel Ferreira, né? O Carlo Ancelotti. São todos técnicos interessantes. Agora, o clube tem condição de pagar esses nomes que estão sendo ventilados?
não é uma coisa que cabe para a gente ficar sugerindo. Eu tomo muito cuidado com isso. Porque tem os haters que você fala de um nome, um segundo depois, tá vendo? Tá fazendo lobby para contratar o treinador. Eu não falo de nome, eu analiso depois que contrata. Porque tem gente competente, gente contratada lá no Guarani para trabalhar, para escolher nome de jogador e nome de treinador. Pago, eu não estou falando de diretoria. Então eles que escolham. Eles que têm que saber o que cabe no bolso deles ou não. Eu tenho uma série de treinadores que é da minha preferência, mas isso pouco importa na hora do dia. O que é bom tem que ser bom para o Guarani, para as pessoas do Guarani. O conceito do treinador tem que combinar com o conceito das pessoas que tocam o Guarani, não a gente. Todos esses, tem 20 nomes interessantes, mas cada um tem um custo-benefício diferente. Então é por isso que eu evito falar sobre nomes, mas sem dúvida o técnico do São Bernardo está fazendo um grande sucesso, é um dos nomes interessantes. Dá um like aí pra nós, vai, manda joinha aqui pra nós. Você que está no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas, dê um like, dê um joinha aí pra nós. Manda o dedo no botão do joinha. Manda pra cá um pé do galo. Você que está no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Confira no Iga Atacado. Hortifruti recheado de frutas, verduras e legumes fresquinhos e selecionados. Toda terça e quarta-feira com preços muito mais baixos. Aproveite nas lojas em Campinas, nos Amarais, onde eu estive hoje no período da tarde. Fui bater um papo lá com o meu amigo Nurimiti Iga. Aproveite também. Você que é de Santa Bárbara tem uma loja ali na divisa com a Americana. E em Sorocaba, mega loja. Produtos no atacado e no varejo com ofertas sensacionais todos os dias. Maçã Gala Nacional, R$ 7,49 o quilo. Limão Tahiti, apenas R$ 2,59 o quilo. Tomate salada, R$ 5,98 o quilo. Banana nanica, apenas R$ 2,98 o quilo. Essas e muitas outras ofertas do Hortifruti válidas somente nesta terça e quarta-feira, dias 7 e 8 de março. E tem muitos outros produtos em oferta na loja toda, valendo até segunda-feira, dia 13 de março. Pague as suas compras com cartão alimentação. São várias bandeiras e também muitas outras opções de pagamento. Tem televendas Iga Atacado para você comprar sem sair de casa. Acesse iga.com.br. Acompanhe Iga Atacado Oficial no Facebook e Instagram. Iga Atacado, lojas abertas até às 22 horas. Valdemir Gomes, ou da palavra fácil de Tigerman, o Tigrão bruto, galopante e indomável. Alô, Tigrão, um abraço para você, boa tarde. Alô, Batista, boa tarde. Um abraço a você, um abraço aos amigos da Bandeirantes. Começando a semana aí, tudo definido em termos de Campeonato Paulista, quem caiu, quem vai para as quartas de final, quem vai para o torneio do interior. E com fala galera legal hoje, Felipinho, Cássio Gabriel ou Júnior Tavares. Quem você escalaria no meio campo da Macaca? Eu escalaria o Júnior Tavares e adiantaria o Matheus Jesus para fazer a função do Elvis. Aliás, como ele realizou lá em Teresina contra o Fluminense e também como ele realizou no pedacinho de tempo que esteve em campo contra o Comercial no sábado lá em Ribeirão Preto. Então eu escalaria dessa maneira. Matheus Jesus mais à frente, faria os três volantes com a dobra ali do Júnior Tavares pelo lado esquerdo junto com o Arthur e mais o Leonaldi e o Amaral. Esse é o time que eu colocaria em campo ali do meio para frente, claro que com Gé
e Pablo Diego na importantíssima partida de amanhã, lá em Pelotas, contra o Brasil de Pelotas. Filipinho foi bem? Muito bem. E pode entrar a qualquer momento na partida que acrescenta. Só que eu aqui, além da parte técnica do Filipinho, que é muito boa, estou colocando na balança de avaliação também a experiência do Júnior Tavares. E acho que é por aí que o Hélio vai trilhar. E na pauta bugrina, você daria uma oportunidade para Moisés Moura no comando do Guarani? Interrogação. Eu acho que ele, em 2 partidas, deixou uma ótima impressão. Mas eu estou me pautando para dar essa opinião exatamente em cima daquilo que falou o Rodrigo Pastana naquela entrevista posterior à demissão do Moser. Como vai ter eleição, a decisão do novo treinador só será tomada depois da eleição. Só que o novo conselho de gestão, ou novo conselho de administração, assume só no dia 2 de abril. Aliás, aniversário do Guarani Futebol Clube. Mas ele já pode começar a trabalhar, ele já pode começar... Aquela questão de assumir 2 de abril é uma formalidade. A transição já vai ocorrendo agora, a partir da próxima segunda-feira, de hoje a uma semana, que a eleição é no domingo, dia 12. Então eu acho que essa decisão vai ficar para depois da eleição. E eu não tenho dúvida nenhuma, de que se o Moisés Moura for bem nesse torneio aí, incentivo, nesse torneio chamado agora de Taça Independência, é um prêmio de consolação, sim senhor, eu acho que ele vai ser convidado para começar a preparar o elenco para a Série B do Campeonato Brasileiro de 2023. É uma percepção que eu tenho, até porque as 2 aparições dele dirigindo o time foram muito boas. 5-0 na Inter, lá em Sorocaba, a Inter de Limeira, e ontem um 0-0 com o primeiro tempo bom e um segundo tempo também consistente contra o poderosíssimo Palmeiras. Agora, essa Taça Independência, tá legal. Quer dizer, então, que o Guarani pega a Portuguesa do Gilson Kleina, sexta-feira, Brinco de Ouro. Legal, ótimo. E no sábado, Mirassol e Inter de Limeira, é isso? Mirassol e Inter de Limeira. Legal. Não é Mirassol, não. Santo André. Santo André e Inter de Limeira. E o Mirassol já está pré-qualificado, entra numa outra fase como o melhor colocado daqueles que não se classificaram. E sai o melhor colocado no campeonato que for eliminado nas quartas de final, se junta. E aí dá um quadrangular. E a pergunta do Tigrão, marota, hein? E se o Ituano ganhar do Corinthians? O Ituano não vai para o troféu do interior. Tá certo. E se o São Bernardo ganhar do Palmeiras? O São Bernardo não vai para o troféu do interior. E se o Água Santa ganhar do São Paulo? Também não vai para o troféu do interior. E se o Bragantino não ganhar do Botafogo? O Botafogo se classifica. O Botafogo ganha do Bragantino. E aí? O Botafogo não vai, ele vai ser semifinalista. E o Bragantino, Corinthians, o Palmeiras e o São Paulo, que são de Série A, não disputam o troféu Independência. E aí? Você vai fazer um quadrangular de 3? Responde aí, Batistão. O que ocorre aqui é o seguinte, só repetindo o regulamento, porque houve uma mudança no regulamento. Então, na sexta-feira, dia 10, às 8 da noite, tem o jogo aqui em Campinas entre Guarani e Portuguesa, Brinco de Ouro. No sábado, dia 11, às 4 da tarde, em Santo André, Inter de Limeira enfrenta lá no ABC o time do Santo André.
Os vencedores desses confrontos se juntam ao Mirassol. Deu três times. Deu 3 times. 3 times. Digamos que o Guarani e o Santo André vençam. Santo André vence a Inter, o Guarani vence a Portuguesa. Tem 2. O Mirassol é o terceiro. Excelente. E o quarto? O quarto vem do melhor eliminado no mata-mata das quartas de final do Paulistão. Mas acontece isso que eu falei. Botafogo ganha do Bragantino, ou será que as cartas já estão marcadas? O Ituano ganha do Corinthians, o Água Santa ganha do São Paulo e o São Bernardo ganha do Palmeiras. Quem são os eliminados? Bragantino, Palmeiras, São Paulo e Corinthians. Esses não disputam o troféu do interior, porque eles estão na Série A do Campeonato Brasileiro. Isso. E aí? Aí você faz um quadrangular de 3, entre, na hipótese que eu coloquei aqui, Mirassol, Guarani ganhando da Portuguesa e Santo André ganhando da Inter. Aí o Saci fica com 3 pernas. Como é que é esse negócio aí? Me explica aí, pô. Os vencedores desses confrontos se juntam ao Mirassol, melhor classificado nesta primeira fase do Paulistão. 2 confrontos, Guarani e Portuguesa, sai 1. Daí Santo André e Inter, sai mais 1, 2. Aí se junta ao Mirassol, 3. Cadê o quarto? O quarto sai do eliminado. Mas e se não eliminar? Eles já estão então contando, as cartas já estão marcadas, que Corinthians passa, Palmeiras passa, São Paulo passa e Bragantino passa? E se não passarem? Aí pega vamos ver se dá para reunir rapidamente o Santo Odila, ou o Gazeta, ou o Flamenguinho do Cambuí, Flamengo do Santa Mônica, o Parque Brasília, e aí bota. Por quê? Eles já estão contando que alguém vai ser eliminado. E eles estão contando com a lógica, eu não sou contra. Mas o futebol não é um jogo de cartas marcadas. Então o troféu Independência pode, pela primeira vez na história do futebol mundial, desde o século XIX, nós estamos no século XXI, pela primeira vez do futebol mundial, nós vamos ter um quadrangular de 3. 17h42, ouvinte no ar da Bandeirantes. Oi, Batista, boa tarde. Nelson do Chapadão. Batista, uns tempos atrás eu liguei para vocês aí, dizendo que a federação ia tentar prejudicar a Ponte. O que vocês acham, você, o Tigrão, ou o CH, esse juiz que apitou Ponte e Comercial? Eu, na minha opinião, ele apitou muito a favor do Comercial. O que vocês acham? Um abraço, Nelson do Chapadão. Boa tarde, Batista. Um abraço a todos. Abraço, muito obrigado. Mais um ouvinte no ar. Fala, Batistão, CH, Tigrão, Renato Potipretano. Eu queria que vocês analisassem aí, se possível, 5 equipes apenas aí da 2 tem chance de terminar em 8º e pegar a Ponte, né? O Oeste, Velo Clube, Primavera, Juventus e o próprio Comercial, que a Ponte jogou sábado. O que vocês acham? Qual seria a melhor... Claro que a Ponte não pode escolher adversário, mas qual seria a melhor opção, adversário mais tranquilo pra gente passar? Valeu, abraço. Começo com você, CH. Qual o adversário mais tranquilo aí que você acredita no mata-mata? Tranquilo não vai ser jogo nenhum, né? Tecnicamente a gente até pode discutir que eles estão abaixo da Ponte. Próxima fase é outro campeonato, irmão. Aí vai todo mundo se mobilizar. Tô ficando em cima do muro, não. Eu acho que o Comercial é um adversário possível de ser batido. Mas eu quero dizer que pode complicar para todo mundo, inclusive para a Ponte. Um time encaixa um jogo legal em casa na primeira do mata-mata. Recebe em casa, faz um jogo, ganha por um placar mínimo. Aí joga retrancado no segundo jogo. Se as coisas não andarem, elimina a Ponte. Não tem jogo fácil, cara. Então eu tô falando daquilo que menos me chamou a atenção. Eu acho que o Oeste é perigoso, Primavera é um time perigoso. Eu não gostaria que a Ponte enfrentasse esses 2 times. O restante é praticamente do mesmo nível. Mas se tivesse que escolher, eu acho que o Comercial seria um adversário
não mais fácil, mas um time mais previsível para a Ponte poder enfrentar. Ouvinte no ar, participando conosco. Boa noite, equipe. A Ponte Preta está fazendo uma grande campanha na Série A2, mas na minha opinião, se continuar cometendo os mesmos erros que comete no setor defensivo, não vai subir. O tal de Thiago falhou de novo. Emprestem esse jogador para ganhar rodagem, para ver se vai virar alguma coisa. Todo jogo falha. A Ponte precisa de reforço para a fase final do campeonato da Série A2. E o nosso presidente, cadê a solução para o transferban? Vai ficar no blá blá blá? Já faz quase um mês que ele falou que ia resolver o mais rápido possível isso e até agora nada. Vamos parar de discurso, a gente precisa de atitude. Chega de discurso, não adianta depois no fim do campeonato emitir notinha dizendo que não subiu por isso ou por aquilo, igual fizeram na queda do Campeonato Paulista da Série A1. Se mexe, presidente. Comentem, por favor. Ok, atenção, dê um like aí pra nós. Estamos com 35. Naquele dia, ô Tigrão, você fez aí uma chamada e você tinha uma meta de 100 e nós fechamos com 116. Mais do que o triplo. Hoje, qual vai ser a meta, hein, Tigrão? Vou subir a régua um pouquinho. Apesar que de sexta-feira a moçada tá mais animada, né? Tá com aquela presa crescendo, né? A presa do Drácula. Mas segundona linda como está aí também, tá todo mundo animado. Vem aí jogo da Ponte amanhã, vem o Guarani na Taça Independência na sexta-feira. Tá todo mundo animado. Vamos subir a régua um pouquinho para 120 hoje. 120. Meta o dedo aí, moçada. Sabe por quê? Nós temos, no jogo de ontem do Guarani com o Palmeiras, tivemos mais de 26 mil acessos. Então tem muita gente vendo aqui o programa e ouvindo pelo YouTube, mundo afora. Então você que está aí vendo, curtindo, dando um pouco de risada com a gente, daqui a pouco começa aquela palhaçada gostosa, com bom nível, com respeito. Você que está aí vendo, que quer ficar por dentro das coisas do seu time, aproveita que você está vendo e mete o dedo. Dá o joinha aí. Dá o dedo de galo aí. Dá o mão de galo aí, pô. Mete o dedo no botão. Dá um like para nós. Vamos lá, vamos alcançar esse objetivo até as 18h30 hoje para bater o recorde. É isso aí. Mete o dedo no botão. Dá um like para nós, por favor. Atendam aí a esse apelo de otimismo do Tigrão. Olha só, nesse período que você falou aí, já saltou para 45. Isso é poder, hein? É poder. A convocação já pulou para 45, a meta dele é 120. Estamos com até 18h30, hein? Até 18h30, 120. Depois a gente pensa em subir um pouquinho o tal do sarrafo aí. Muito obrigado, moçada. Estamos com 16.500 seguidores na página no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Já saltamos para 51. Tá indo forte, hein? Meta o dedo aí no botão, dê um like para nós. Ouvinte no ar da Bandeirantes. Boa tarde, pessoal da Band, Algramari, tudo bem? Qual é o nível de responsabilidade que a Ponte chega para essa fase, para o jogo de amanhã, claro, e para a fase final no Campeonato Paulista? Porque, teoricamente, a Ponte é o grande desses dois jogos aí, do jogo de amanhã e da fase final aí. O jogador não vai tremer? Tem que se fazer um trabalho psicológico em cima? Valeu, abraço. E aí, CH, qual é o nível, só para atender aqui o nosso ouvinte, o Gramário, o nível de responsabilidade da Macaca no mata-mata? Total. A responsabilidade e a obrigação é da Ponte, pelo investimento que tem,
por tudo aquilo que fez na primeira fase e por tudo aquilo que a gente assistiu dos adversários. Não tem outro jeito. Não é só subir, não. Tem que ser campeã. É assim que eu penso. Respeito o contraditório. Total, cada um tem a sua opinião. Mas pelo investimento que foi feito nesse time, se você comparar com o resto do campeonato, a Ponte tem a obrigação, para mim, de ser campeã. Subir, né? Mas ser campeã seria o mais correto, repito, porque o investimento é muito maior do time que está jogando essa Série A2 do que os seus adversários. E sobre Copa do Brasil, aí o buraco é mais embaixo, porque é um jogo só e fora de casa. Eu acho que a Ponte tem total condição de trazer a classificação para Campinas. Tem mais time, inclusive, que o Brasil de Pelotas. Aí o nível de responsabilidade é um pouco também de juízo, né? Juízo porque o pessoal lá dentro da Ponte sabe o quão é importante passar de fase para o dinheiro entrar, para que a saúde financeira da Ponte continue, pelo menos de maneira razoável. E para você, Tigrão, a pergunta aí do Gramari também recebendo aqui a sua atenção. A responsabilidade da Ponte é igualzinha do Brasil de Pelotas e é igualzinha dos outros 15 que disputam a Série A2 do Campeonato Paulista. Esse negócio de obrigação, o Brasil também tinha obrigação de ganhar a Copa do Mundo. A Alemanha tinha obrigação de ganhar a Copa do Mundo. Portugal tinha obrigação de eliminar Marrocos. No futebol não tem obrigação. Obrigação no futebol é salário em dia. Os investimentos hoje de um Novo Horizontino, que está na Série A2, são muito maiores. A estrutura de empresários, muito maior do que na Ponte. Primavera de Indaiatuba, com o Deco, com o Massaf por trás. Então, mas qual que é a camisa mais forte? A camisa da Ponte é muito forte aí dentro da Série A2 e dentro dessa fase da Copa do Brasil. Mas camisa, ontem, a camisa do Santos é a mais famosa do mundo. É a mais conhecida do mundo. É a camisa que tinha o Pelé dentro dela. 3-0 para o Ituano. E o Santos fora do baile. E o Ituano classificado. Ele que entrou ameaçadíssimo de rebaixamento. Não tem obrigação nenhuma. Tem seriedade. Tem planejamento. Tem que se dedicar ao máximo. Agora, nível de responsabilidade de subir e de eliminar o Brasil de Pelotas, o Brasil também quer os 2 contos lá, pô. Vai ser uma guerra. E tem 15 de Piracicaba, tem o Noroeste que subiu uma barbaridade, tem o Novo Horizontino bem estruturado financeiramente, tem o Primavera bem estruturado financeiramente e querendo estabelecer um marco na sua história de disputar a elite paulista, entre outras equipes aí que vem permeando, que vem correndo por fora, próprio Comercial. Não é assim, não. O nível de responsabilidade, objetivamente, é o mesmo dos outros 15. Mesmo do São Caetano, que vai cair, ou de repente escape, mesmo do Monte Azul, é tudo igual. A competição é a mesma para todos, as dificuldades são as mesmas para todos, e eu acho que o único time dos 16 que tem uma dificuldade financeira tão grande que não consegue, nesse momento, inscrever um jogador para reforçar o elenco é a Ponte, dos 16 que disputam a Série A2. O Brasil de Pelotas não tem problema com transferban. Então, meus amigos, vamos lá, Gramari. A responsabilidade do Brasil, que não vive um momento tão dramático administrativamente como a Ponte, é maior do que a da Ponte. E a responsabilidade de todos os que não têm transferban pela proa, na Série A2, as responsabilidades de todos, somando as individualidades e falando do todo, são maiores do que a da Ponte. É o que eu penso. E o ouvinte, o Edson, disse aqui, ó, o Tigrão pediu e eu já meti o dedo no botão do Tigrão. Edson Lencioni. No computador, compadre. Não me leve a mal. O Tigrão já tem idade. Calma, o Tigrão já tem 65. Tô em forma, hein? Tô em forma, tô com reflexo em dia. Mas não faz isso com o Tigrão, não. O Tigrão nunca gostou desse tipo de emoção. Meta o dedo aí no botão. Estamos com 71, hein? Já mais que dobrou, né?
estávamos com 35. A meta Agora já é estamos 120 até 18h30, moçada. Vamos lá, pô. Desengessa esse dedo aí. Atendam ao Batista. Metam o dedo no botão aí pro Batista, pô. Muito obrigado pro ouvinte participando conosco. Mais uma mensagem de áudio no ar. Amigos da Band, boa noite para todos e felicidades. Carlos Stefanuto, Fortaleza. Acompanhei os últimos jogos da final aí e será que eu queria fazer só uma perguntinha? Será que só eu achei estranho o resultado do Mirassol contra a Portuguesa? Achei tão estranho, mas lógico, sem acusar nada, né? Mas não sei, principalmente o primeiro gol é inacreditável, né? Mas é só uma questão mesmo de ponto de vista, né? Não estou acusando ninguém não, pelo amor de Deus. Um abraço a todos. Um abraço, muito obrigado pela sua participação aí direto de Fortaleza. Aroma das Ervas. Tem uma linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Conheça as variedades dos nossos produtos. Temperos prontos especiais para carnes, aves e peixes, ideais para o preparo de pratos do dia a dia, dando sofisticação às suas receitas. Aroma das Ervas também possui uma linha de temperos sem sal e tem combinações incríveis para satisfazer os paladares mais exigentes. Ideal para quem busca uma alimentação saudável. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. À venda nos melhores supermercados e hortifrutis de Campinas e toda a região. Quando chegar no local que você frequenta, vai comprar temperos, dá uma olhada, veja se é Aroma das Ervas. Se for, pode levar. Essa é a boa, essa é a boa. Experimente, saboreie e surpreenda-se saboreando o nosso chimichurri. Chimichurri. Tigrão, sol da Aroma das Ervas. Acesse aromadazervas.com.br. Grande abraço para o Antônio Sato e para o Glauco Sato. Sato pai e Sato filho. Eles que comandam a Aroma das Ervas. O Antônio Sato é o pai e o Glauco Sato é o filho. Então, Sato pai, Sato filho, que comandam a Aroma das Ervas. Muito obrigado aí pela audiência. Vamos ouvir o Moisés Moura. Técnico interino do Guarani conseguiu um empate com sabor de vitória. Jogo contra o poderoso Palmeiras no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Depois do jogo ele deu entrevista coletiva e descartou, né, a condição aí de continuar dirigindo o time do Guarani. Vamos ouvir o que é que ele disse. Na verdade, eu trabalho com o que eu tenho de dia, eu não projeto que pode ser na frente, questões de eleições ou não. Eu sou uma pessoa que eu foco apenas no que eu posso ter controle, que é o meu trabalho dia a dia, e eu sei que é através disso que os jogos vão se realizar de uma forma melhor ou não, dos objetivos. Então, em questão das eleições, todos nós sabemos que vai ser semana que vem. Eu procuro nem saber como é que funciona, como que as coisas andam, porque já é difícil você focar, né, nas quatro linhas com vários atletas em 2 semanas apenas, em que você vai conhecendo as características dos jogadores. Meu objetivo inicial seria esses 2 jogos, né? Eu acho que a resposta foi boa. Eu estou no Guarani, meu objetivo é amanhã voltar e dar treino, e a sequência já não depende de mim. O que eu posso dizer é que eu trabalho com o dia a dia e o que está no meu controle, e quando isso acontece eu foco 100% no que eu faço. O que eu posso dizer é isso. A sequência, as coisas vão ocorrer naturalmente, mas o nosso foco, se tiver que já comandar a equipe no próximo jogo, nosso objetivo é esse. De Vladimir Catarino, Rádio Bandeirantes. Ao final da partida, a torcida toda aplaudiu, né? Foi um gesto muito bonito do torcedor, reconhecendo que a equipe jogou de igual para igual contra o gigante que é o Palmeiras. No final das contas, a classificação mostra que o Guarani terminou à frente do Santos, por exemplo. A avaliação que você faz, lógico, você está apenas no segundo jogo, né? Não está desde o começo do campeonato.
mas é de que acabou não sendo um campeonato tão ruim para o Guarani no final das contas? Olha, eu sei da capacidade desse grupo, dos atletas, é uma equipe que tem qualidade, jogar de igual para igual com qualquer equipe no Brasil. É claro que o futebol hoje ele evolui muito na parte física, na parte estratégica, no entendimento do jogo, e é claro que quando você joga com um adversário como o Palmeiras, você tem que ter alguma precaução. Eu posso falar dos 2 jogos que eu estive à frente dessa equipe, eu não posso falar para trás, né? Eu sei que os resultados não vieram como se esperava, mas é uma equipe capacitada, é uma equipe que realmente tem muita coisa para dar, e é lógico, nessas 2 semanas eu posso falar que estou muito satisfeito com eles. Hoje você enfrentou um treinador que vem de uma escola muito semelhante à sua, né? O senhor foi formado no Braga, o Abel vem de lá também. Você usou um pouquinho dessa sua experiência já, do princípio que teve a carreira do Abel Ferreira hoje, para neutralizar essa equipe do Palmeiras? Não, na verdade, assim, a gente sabe que o Abel tem muita capacidade, ele já demonstrou isso, ele não precisa mais falar do Abel, porque todos sabemos a condição que ele tem. Em relação ao meu trabalho, eu sou uma pessoa que eu trabalhei como atleta em Portugal, iniciei minha carreira como treinador no Braga também, né, onde o Abel iniciou a carreira profissional, mas o pensamento dele é um, o meu é outro, né? Se tem uma metodologia que o Braga trabalha, isso é muito bacana, porque começou a formar não só atletas, mas como treinadores, não só o Abel, mas o Rubem Amorim, que está no Sport de Lisboa, tem o Arthur Jorge, que hoje é o treinador principal do Braga. O Abel pensa um pouquinho diferente do que eu, e isso é natural, mas a maneira com que eu vejo futebol não é igual ao Abel vê, e sim como realmente eu entendo que se tem que olhar para o futebol como xadrez, como estratégia de acordo com as características dos atletas que você tem. Então a minha linha é essa, não é a questão do que o Abel pensa, e sim o que a gente tem na mão, e o que eu sempre cheguei como futebol. Bom, vamos falar um pouquinho do Guarani, que pegou o Palmeiras, empatou 0-0 no estádio Brinco de Ouro. Parabéns à torcida gigante. Gigante para os padrões aqui de Campinas, 12 mil. Estiveram um pouco mais de 12 mil no estádio Brinco de Ouro e fizeram a festa e aplaudiram o time do Guarani, entendendo que o Guarani fez um bom jogo diante do Palmeiras. Vamos lá, Tigrão, você comentou o jogo pela Rádio Bandeirantes, você achou o quê do trabalho feito aí pelo Moisés Moura e do jogo em si? Gostei do trabalho, gostei da organização do time, gostei da personalidade do Guarani. Primeiro tempo bastante equilibrado, o Guarani jogou de igual para igual contra uma das maiores potências hoje do futebol mundial, que é a Sociedade Esportiva Palmeiras. O Palmeiras não poupou ninguém, veio aí com todo mundo. O Abel Ferreira fez questão de usar o elenco titular, botou todo mundo para jogar. Claro que depois fez as alterações que achou que devia fazer. No primeiro tempo, os 2 times criaram oportunidades. Do mesmo jeito que o Palmeiras tinha a bola, ele atacava, o Guarani tomava essa posse e atacava também. Os 2 times propositivos, procurando um belo jogo, onde o 0-0 não refletiu com fidelidade o que foi o movimento geral de ações do primeiro tempo. Veio o segundo tempo, o Guarani sentiu um pouco a força do Palmeiras, acho que também com algo de desgaste físico. O Palmeiras pressionou, o Guarani baixou as linhas, não foi à frente, não criou nenhuma boa situação no segundo tempo. O Palmeiras teve 3 oportunidades reais para liquidar a partida, com o Rafael Veiga, com o Dudu, com o Rony, mas não botou para dentro. E o Guarani se defendeu muito bem, teve o mérito de ter uma compactação defensiva importante, um serviço de contenção muito bem executado, e eu gostei do trabalho, gostei do jogo. Acho que no primeiro tempo houve equilíbrio, no segundo tempo predominou ofensivamente a equipe do Palmeiras, porém, não o suficiente e não com a competência necessária nas finalizações para botar para dentro, e ao final a torcida também gostou do que viu e aplaudiu, algo que não é muito comum. Um empate em casa de 0-0 para um time que não se classificou para as quartas de final, que não chegou onde chegou Ituano, apesar do regulamento ser esdrúxulo, né? O Ituano se classificou com menos pontos do que o Guarani. Veja você como são as coisas, né? Mas chegou Ituano, chegou Água Santa, chegou São Bernardo, entre outras forças, né?
e o Guarani, infelizmente, não chegou. E aí, sendo eliminado, seria para ser um final melancólico, porque já entrou matematicamente sem chances, até porque o grupo onde o Guarani caiu acabou somando muito. Ninguém esperava a campanha de 23 pontos do Água Santa, que fez o mesmo número de pontos praticamente que o São Paulo. E o Mirassol, um pouquinho à frente, chegou a 14, porque perdeu da Portuguesa em casa, né? Ontem, a Portuguesa se salvando. Então, eu esperava um final de jogo com aquele tom de melancolia. E acaba o jogo e a torcida quase que unanimemente aplaude o time, festeja o time, elogiando e reconhecendo o bom trabalho que foi feito no jogo de ontem e até no campeonato cá entre nós, como um todo, porque entrou muita gente aí com a corda no pescoço e o Guarani já respirava tranquilo desde o último sábado já retrasado, quando meteu 5 na Inter lá na cidade de Sorocaba. Então, gostei sim, Batista, do que vi, gostei do trabalho do Moisés Moura e reafirmo aquilo que disse aqui em tema do Fala Galera Bugrino dessa segunda-feira. Se ele fizer um bom papel aí no troféu do interior, ganhe A ou ganhe B as eleições, eu tenho a percepção de que ele será convidado para continuar, para ser efetivado e iniciar a Série B dirigindo o Guarani, inclusive participando de algumas alterações que fatalmente o elenco vai sofrer aí e terá que fazer as reposições. CH, a sua opinião também, achei que foi uma batalha tática dos dois treinadores, um negócio realmente interessante. Quando chegou no segundo tempo, o técnico do Guarani sentiu que não tinha material humano para duelar à altura do Palmeiras e aí optou em se defender, montou lá um cinturão de marcação quase que intransponível e conseguiu segurar o time do Palmeiras. O que você achou, CH? Eu gostei do que vi. Gostei do que vi no todo. Acho que... Não dá para comparar uma estrutura de time do Palmeiras com o Guarani. Mas diante das armas parcas que tem o técnico Moisés, ele fez um trabalho direitinho. Fez aquilo que podia. Surpreendeu. Tanto é que a torcida saiu aplaudindo o time. A torcida é a temperatura ideal do que produz o time dentro do campo. E o Guarani produziu legal. Foi muito interessante, não é? Então o time correu bastante, muito aplicado na parte tática. Acho que teve bastante do que você colocou, Batista. Mas no primeiro tempo, eu gostei mais do primeiro porque o Guarani teve mais chances, né? Poderia até ter feito um golzinho no primeiro tempo. Gostei sim. Acho que mais uma vez, como aconteceu em Sorocaba, o Moisés faz um trabalho muito decente, muito bom, e ele vai ganhando a confiança de todos, e acho que, vou repetir, a torcida foi o grande termômetro de tudo. Pelo belo trabalho, saiu aplaudido, e tem que aplaudir mesmo, porque, na minha opinião, o Guarani fez um bom jogo. Fazer um bate-rebate aqui com os comentaristas. Tigrão Genison hoje colocou nas redes sociais a despedida dele, já não pertence mais ao Guarani, ele que foi titular nessa partida contra a equipe do Palmeiras, mas não pertence mais, ele já se despediu nas redes sociais dele. Deixa saudade, poderia ficar. O que você achou, Tigrão? Boa sorte para ele, mas foi uma grande decepção e não vai deixar nenhuma saudade. E para você, em CH, sobre Genison? Tomara que ele seja feliz em outro clube, né? É um sujeito trabalhador, né? Mas aqui no Guarani não deu certo. Aliás, eu tenho aqui, né? Não sei se é o caso, mas eu tenho aqui o que disse o Bruno José nas redes sociais. Gratidão por tudo, pela oportunidade de vestir essa camisa e mesmo sem entender, Deus sabe de tudo. Nosso sentimento é que dava para ter ido além mais. Tem coisa no futebol que não dá para explicar. Guarani tem uma história muito grande, sou feliz por ter a oportunidade de vestir essa camisa. E colocou uma hashtag Avante Bugre. Saiu magoado, o que você entendeu disso aqui, hein, CH? Batista... Magoado, acho que é muito pesado. Talvez ele esperava que continuasse, né? Talvez decepcionado, até com ele.
né? Fazendo uma se ele realizar direitinho uma autoanálise, ele vai perceber que não rendeu aquilo que dele se esperava. Ele chegou com status aí de um centroavante para tomar conta, e ele foi atropelado pelo Yuri Tanque, atropelado na linguagem do futebol. Não sei se isso abalou, ele teve problema com contusão também. Aí saiu o Yuri, ele teve oportunidade de novo e eu acho que é um mix de tudo, mas eu acho que magoado é muito pesado. Talvez decepcionado com ele mesmo, porque no fundo ele sabe que não rendeu aquilo que ele tem capacidade de render. E para você, Tigrão, o que entendeu dessa mensagem do Gênison? Mais gratidão do que mágoa. Perfeito. Acho que sai de boa, sabe que não rendeu o que podia, e ele foi muito, muito prejudicado por aquela contusão depois da estreia. Todos se lembram, ele estreou contra o Náutico, fez um belíssimo gol, botou no peito, deixou ela deslizar para a grama e já tirou do goleiro um golaço. Aliás, foi 1-0 o gol dele. E aí ele se contundiu, ficou um longo tempo fora e surge o fenômeno Yuri Tanque. E aí o Gênison sarou. Mas como é que você tira o cara que está fazendo gol todo jogo? Aí a contusão tirou do time. E a fase do Yuri Tanque fez o Gênison perder a posição e ele perdeu também o ritmo de jogo. E aí ele foi prejudicado. O Guarani foi beneficiado com a contusão dele, por incrível que pareça. Porque se ele não se machuca, talvez o Yuri Tanque não tivesse entrado, não tivesse feito todos os gols que fez e o Guarani poderia ter caído para a Série C. Agora, para o Gênison, aquela fase do Yuri Tanque, depois que entrou no time, para o Gênison foi uma tragédia técnica. E quando ele voltou, ele nunca mais teve ritmo, ele nunca mais teve sequência. Agora, com a ida do Yuri Tanque para a Coreia do Sul, ele teve até que uma sequência de jogos. Mas, infelizmente, é aquela história, né, Batista? O cavalo arriado dele era lá na Série B. Agora, o cavalo já tinha passado. Ô Tigrão, e sobre o Bruno José, ele está tentando rescindir o contrato com o Cruzeiro, tem contrato com a Raposa até final de 2024, e o Cruzeiro não quer mais o mesmo modelo de negócio. O Cruzeiro paga lá metade do salário dele. E aí, se ele conseguir rescindir o contrato, ele vem em definitivo, o Guarani tem interesse em fechar com ele em definitivo. Tá correto no Guarani, fosse você o homem da caneta azul, né? Se você tivesse uma caneta azul na mão, você assinaria a contratação em definitivo do Bruno José ou não? Batista, aí cabe uma análise um pouquinho mais criteriosa e rápida, porque é um ping-pong. O Cruzeiro tem o Bruno José até 2024, dezembro. Portanto, ele não precisa rescindir. Só que se ele não rescindir, ele tem que pagar o salário do Bruno José, seja metade ou inteiro. Por exemplo, se ele prorroga um empréstimo com o Guarani e aceita pagar metade, ele continua pagando, a gente tem um número aí que eu não sei se é real, mas é o que foi especulado, de 120 mil por mês. Ora, 60 do Cruzeiro, 60 do Guarani. Se o Cruzeiro resolve prorrogar nos mesmos moldes, ele diz que não quer fazer isso, ele vai morrer com 60. Agora, se ele não quiser, ele vai morrer com 120 até o final de 2024. Então o Bruno José está fazendo o quê? Botando um facão no pescoço do Cruzeiro. Ó, vocês querem rescindir, eu me entendo aqui com o Guarani. Senão eu vou voltar e vou cumprir meu contrato. Ou pelo menos vocês continuam pagando metade. Ele está dando 3 opções. Vocês me reintegram por 120, vocês me liberam e eu acerto minha vida aqui com o Guarani, ou vocês continuam do jeito que está, pagando metade. O Cruzeiro diz que não quer esse modelo de negócio. Tudo bem, então vai ter que pagar os 120 para o cara até o fim de 2024. É contrato, não tem o que fazer. Não tem. Agora, a pergunta que não quer calar, se o Cruzeiro falar assim, tá bom, Bruno José, tá bom, tô te liberando, vai com Deus. Ele precisa dos 120 dele, ou ele vai reduzir o salário. E aí?
O Guarani vai pagar? Essa é a pergunta. 18h15 em Campinas. Olha, Tigrão, estamos com 91. Você tem que fazer uma outra chamada daquela forte. Porque agora, 18h15, faltam 15 minutos. Você estabeleceu uma meta de 120 até 18h30, não vai chegar, né? Vai chegar. 91. Vai chegar. Não, tem muita gente vendo que ainda não likeou. Ainda não meteu o dedo. Então vamos lá. Eu vou fazer um pacto com você, mas eu vou combinar no ar, Batista. No ar. Se você pipocar, aí vamos deixar a coisa seguir naturalmente. Eu não pipoco, eu nunca pipoco. Você, na sexta-feira, deu uma imensa repercussão quando você narrou o gol do Calcinha. Você narrou o gol do Calcinha divinamente. Divinamente. O Calcinha, o zagueiro tirou o Calcinha e o Calcinha conseguiu retomar a bola e botou na rede. Gol do Calcinha. Se nós chegarmos aos 120 da meta até as 18h30, 18h31 o Batista narra de novo, virtualmente, o gol do Calcinha, para alegrar aí a segundona de todo mundo. Beleza, tá combinado então, hein? 18h17. Então mete o dedo aí, pô. Mete o dedo aí no lugar. Vamos ouvir o Batista narrando o gol do Calcinha. Mete o dedo no botão. Vamos lá. Todo mundo, hein? Vamos fazer uma avalanche aí agora. No toque de 3, todo mundo com o dedo no botão. 1, 2, 3 já, agora. E o gol do Calcinha tá no canal de vídeos da Rádio Bandeirantes. Tá lá a narração. E aí, atingindo os 120, e nós vamos reprisar. O Gil Kleber vai mandar o gol do Calcinha e nós vamos colocar de novo no ar para você ouvir. 18h17, intervalo. Voltamos já aqui com Esporte em Debate pela Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. De segunda a sexta-feira, às 10 da manhã, na Rádio Bandeirantes Campinas. Bastidores do Poder. Rose Guglielminetti e Edmilson Siqueira levam até você, de um jeito leve e fácil de entender, as notícias mais relevantes na economia, política local e nacional. Em FM 85,7 e AM 1170. Bastidores do Poder. Oferecimento Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e região. Acesse recap.org.br. Torcedor Bugrino, o Paulistão 2023 chegou e também a mega campanha para adesão ao programa Sócio Campeão do Guarani Futebol Clube. Participe, mantenha a força do Bugrão e garanta o seu acesso às vantagens e benefícios do programa. Faça sua adesão na Sala do Sócio Campeão no Estádio Brinco de Ouro pelo site sociocampeão.com.br ou ainda pelo nosso WhatsApp 19 9741 78000. Sócio Campeão Forte, Guarani mais forte. Esporte em Debate, na Bandeirantes. 18h19 em Campinas. O Tigrão tem poder, hein? 129, o Tigrão. 129. Essa última chamada sua aí quebrou tudo. Como gostava de falar o Oswaldo Maciel. Ele fala ainda, né? Ele fala ainda, tá vivo, né, pô? Tá nativa, tá narrando. Ele e a sua indelével peruca. Ô Tigrão, qual é a meta agora? O programa vai até 19h30. Você já atingiu a meta. Ou você vai deixar a meta aberta, como diria aquela, e aí quando atingir a meta, a gente dobra a meta. Tá com 131? 130.
Vamos. Você vê o que uma calcinha não faz, hein, Batista? Você vê o que uma calcinha não faz. Vamos até 150, galera. Vem aí, ó, 150, mas já tá garantido o gol do Calcinha, narrado pelo Carlos Batista, que inclusive pela primeira vez não sabia o número da camisa do artilheiro Calcinha. Pela primeira vez. Até porque ele narrou sem ter sequer a ficha técnica, sem saber a estatura, sem saber se é destro ou canhoto o Calcinha. Se o Calcinha sai pela direita ou se sai pela esquerda, ou se vai por dentro. O Batista não sabia nada, mas com a sua criatividade, com o seu jogo de cintura, ele imaginou um lance do Calcinha saindo para o vazio. Ele viu o Calcinha deslizando para baixo e para cima. E vocês vão ouvir agora, daqui a pouquinho. Vamos chegar então a 150 e a gente passa a régua por hoje. E atenção, você que é ouvinte aqui da Rádio Bandeirantes, você sabe qual é o melhor tipo de lubrificante para usar no seu carro? Não sabe, né? Eu tenho aqui uma dica para você. É o seguinte, ó, é o indicado pelo fabricante lá no manual do veículo. Não existe lubrificante melhor ou pior. Eles possuem viscosidade e propriedades diferentes. E cada motor é feito para rodar com um lubrificante diferente. Então, atenção, é muito importante, mas importante mesmo usar a especificação correta. Na Rocha Autopeças você encontra tudo em lubrificantes Petronas, Móbil e muito mais. E lá, o atendimento diferenciado da Rocha Autopeças vai informar qual é o óleo recomendado pelo fabricante para o modelo do seu carro. Acesse o site rochaautopeças.com.br. Encontre o link do WhatsApp da loja mais próxima de você e fale direto com o vendedor. Peça seu orçamento na Rocha Autopeças. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. 18h23, vamos ouvir aqui o técnico Hélio dos Anjos. Ele falou depois do empate, 1-1, empate com sabor de vitória em Ribeirão Preto, golaço do Matheus Jesus. Eu não faço um jogo como esse, uma escalação como essa, para você, daqui a pouco, julgar o jogador por um jogo. Nós fizemos um ótimo primeiro tempo. Uma mobilidade boa, uma aproximação boa. Não conseguimos entrar bem dentro da área no último passe, mas um jogo onde que o adversário, a única chance que o adversário teve foi numa bola atrasada para o meu goleiro. Então nós controlamos bem o jogo. Segundo tempo eu resolvi manter, porque eu não queria usar, queria usar o mínimo possível os jogadores que normalmente vêm jogando, né? Aí sim, aí nós pecamos, porque uma bola morta, como a gente fala, lá na frente, deram um balão, né? O meu posicionamento de zaga do lado esquerdo totalmente fora do contexto, né? E aí aconteceu o gol. Aproveitamos ali, agilizamos 3 jogadores que faz a diferença, né? O Amaral, Jesus, faz diferença num jogo como esse. E o Gé sustentou mais o jogo dentro, sustentou mais os zagueiros dentro da grande área deles, então nós entramos muito para dentro da grande área deles. E vale a pena também enaltecer a entrada do garoto André. O André tem 1 ano e 2 meses que não joga, e o André entrou muito bem na função que eu dei, de meia por dentro, infiltrando, e ele fez um belíssimo 25 minutos, e isso aí é uma satisfação nossa. Naturalmente eu gostei de uma coisa, esse time aprendeu a não perder, não gosta de perder, porque era um jogo que a gente sabe que valia muito pouco, né? Mas a partir do momento que nós tivemos o acidente de tomar o gol, o time reagiu como tem que reagir. Foi para dentro, criou situações e conseguiu um belíssimo gol. Hélio, você acha que se as substituições tivessem sido feitas um pouquinho antes, a Ponte poderia ter conseguido essa virada? Tranquilo, eu acho, mas eu não tinha plano de usar. Sinceramente que não. Sabe? Por exemplo, eu não tinha plano de usar Jesus. Sabe? Eu ia optar primeiro pela entrada do André. Tá? Eu não tinha plano nenhum de usar Pablo, de não usar. Por quê?
O Pablo, por exemplo, é jogador só de tiro, só de bola de muita intensidade, você entende? De sprint. E esses jogadores correm risco. Daqui a pouco, uma contusão, eu não tinha interesse, eu não tinha vontade nenhuma de usar mais do que eu usei. Naturalmente, se nós tivéssemos com o jogo empatado sem correr atrás, eu usaria também, porque faz parte, inclusive, do treinamento. Jesus, por ele jogava o jogo todo, ele queria jogar, mas eu não posso ir nessa empolgação. O Tavares, eu queria fazer o Tavares 45 minutos, fiz um pouquinho mais, porque é um jogador que está crescendo, um jogador que é importante para nós. Então eu não me preocupei com a questão de substituição não, porque realmente, se eu tivesse jogadores mais velhos no elenco, eu não traria nenhum titular aqui hoje, né? Mas é porque eu tive que trazer os titulares, que eu não posso usar 7 jogadores jovens dentro de campo. Então a substituição minha tem que ser feita olhando bem essa questão do regulamento. Fiquei muito satisfeito, eu acho que valeu a pena vir aqui, o grupo reagiu bem. Voltando para o Campeonato Paulista, né, falta só mais um jogo, a Ponte já está classificada em primeiro lugar e se chegar à final, praticamente certo que vai decidir todos os jogos em casa. Queria que você falasse da importância disso ou se você acha que é melhor já jogar o primeiro jogo em casa para poder garantir um resultado. Mas eu vou falar muito sincero com vocês. O que foi planejado por nós aconteceu com 2 rodadas de antecedência, né? A primeira colocação era o objetivo do clube. Eu sempre vendi essa ideia. Primeira colocação. Coincidiu de ser melhor ainda, porque bateu aí a Copa do Brasil no meio desse final de campeonato, da regularidade, né, da classificação. Para nós foi bom. Hoje o Brasil está fazendo um jogo decisivo em casa. Tá entendendo? E nós fizemos um jogo aqui que eu pude fazer isso. É interessante, não estou tirando competitividade do grupo, porque eles jogaram terça-feira, não é isso? Então, o planejamento foi executado da melhor maneira possível. Nós somos líder absoluto, ninguém ultrapassa a gente. E decidir em casa com a torcida da Ponte é sempre melhor do que decidir fora. E nós vamos em busca, sim, da classificação. E depois da classificação, nós temos 2 jogos, com fé em Deus, nós podemos brigar pelo título. Ok, tá aí o técnico Hélio dos Anjos, o Mário Sérgio Cortella, que é filósofo, escritor, educador, palestrante. Ele tem uma frase, acho extremamente interessante, que pode ser colocada aí no caso do Hélio dos Anjos. Faça o teu melhor na condição que você tem, enquanto você não tem condições melhores para fazer o melhor ainda. Então ele tinha 2 jogos muito próximos para fazer, esse de Ribeirão Preto e também o jogo amanhã, Copa do Brasil, contra a equipe do Brasil de Pelotas. Então ele colocou um time, ele fez o que ele tinha de melhor, quando ele não tem o melhor para colocar em campo. E empatou, deu certo, 1 ponto. A Ponte precisa de 2 pontos para não ser alcançada até o final da competição nos mata-matas, decidindo em casa. E tem mais um jogo para fazer. E aí ele tem o jogo contra o Brasil de Pelotas. Então poupou o time inteiro, nem o Kaique França, que normalmente vem jogando no time alternativo, esteve em campo. É bem verdade que ele só empatou depois que ele colocou os titulares. A reportagem aí, aqui na Rádio Bandeirantes, Guilherme Volpon foi quem fez a pergunta. E é interessante, né? Porque quando ele fala do Jesus, aí ele fala assim, eu não tinha interesse de usar Jesus. Então, todas as vezes que ele se refere a Jesus, é claro que não tem nada a ver com o nosso Salvador, e eu estou aqui rindo, e nem deveria rir, né? Porque tudo que é sagrado merece respeito. Mas eu acho interessante quando ele se refere ao jogador Mateus Jesus, usando só o nome do Jesus. Então ele disse, eu não tinha interesse de usar Jesus nesse jogo. Eu também fico assustado. A gente tem uma crença muito forte, né? A gente procura se informar ao máximo a respeito do Evangelho e tudo mais, e da história de Jesus e dos seus feitos, dos seus poderes, de tudo, da sua grandeza, dele ser o mentor intelectual e espiritual, principalmente espiritualmente, do planeta, do mundo. Enfim, aqui o tema é outro, mas
outro dia, quase que eu lembrei de uma piada, que quando o Hélio fica falando essas coisas. Jesus estava mal, mas depois Jesus melhorou. Eu não queria usar Jesus, mas depois eu usei Jesus. Ele tem que falar Mateus Jesus, senão ele derruba a gente da cadeira. Porque teve uma vez que teve um cachaceiro, ele estava procurando o bar, mas ele já estava para lá de Bagdá. Mas para lá de Bagdá. E ele viu um lugar cheio de gente, e a hora que ele viu lá, ele falou, é aqui o bar, pô. E a hora que ele começa a entrar, não era bar, era um templo, né? Era uma igreja. E estava sendo celebrada lá, uma missa e tal. E no momento em que ele entra, o celebrante pergunta, né, para os fiéis. E o bebum entrando, mas totalmente fora de si. E o celebrante pergunta, o que é que Jesus veio fazer na terra? E o nome do cachaceiro, tem muita gente, nós conhecemos, né, o Jesus, contador, tanto Jesus, aliás é lindo, eu queria ter esse nome, mas ele estava se referindo ao Filho de Deus, que é que Jesus veio fazer na terra, e o cachaceiro foi batizado com o nome de Jesus, vim buscar 150 gramas de mortadela. Então, esse negócio de falar o nome sem falar inteiro pode complicar, pô. Daqui uns dias, se o Mateus Jesus começar a ganhar peso, aí o Hélio vai acabar chegando numa entrevista e vai falar assim, eu vou acabar nem deixando Jesus almoçar. Pô, aí ele vai ser excomungado, ele vai pro inferno, pô. Ele tem que falar Mateus Jesus, porque não é engraçado e não é desrespeito, mas a gente toma um tranco, toma um choque, porque ele fala só Jesus, 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 Jesus. E a gente assusta aqui, mas não é desrespeito nenhum, não. É engraçado, às vezes, o Hélio falar só Jesus, mas que a gente toma um susto, toma. Ou não toma, Batista? Sim, com certeza. E aí, CH, você comentou o jogo pela Rádio Bandeirantes e achou que desse empate 1-1 lá em Ribeirão Preto contra o Comercial? Achei bom, Batista. Rapaziada, moçada, garotada, aproveitou bem a oportunidade, mais no primeiro tempo que no segundo. Gostei do primeiro tempo. Segundo tempo o time caiu de produção e o Comercial também melhorou. Aí a Ponte retomou a partida quando ele colocou o Guipira, colocou o Gé e colocou o Mateus Jesus. Acho que aí melhorou e a Ponte, se ter mais uns 5, 7 minutos, poderia até ter virado o jogo. Então acho que o comportamento do time foi legal, o time estava organizado, teve problema, né, no gol do Comercial, e o técnico já disse aí, o Hélio já disse na entrevista coletiva que não pode acontecer, mais uma vez, né, um lance envolvendo o Thiago, mais uma vez um momento de desatenção dele, parece que ele desliga da tomada, né, negócio incrível, 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 depois não pode reclamar lá na frente que não tem mais oportunidade. Mas, de qualquer maneira, no todo foi bom, o planejamento foi correto, tanto é que agora, isso não quer dizer o que vai acontecer amanhã dentro do campo pela Copa do Brasil contra o Brasil, mas tudo foi feito de maneira coerente, precisa e tomara que surta um grande efeito. E o que é surtir um grande efeito? A Ponte voltar classificada da Copa do Brasil amanhã contra o Brasil. Vamos ouvir o... Oi, Tigrão, fala que eu discuto. Não, me permita aí, né? Tô até um pouco emocionado, né? É uma coisa de cunho pessoal e particular, mas não tem problema nenhum. A gente compartilhar com os nossos ouvintes. A minha filha se mudou no último sábado com a família, com o marido e com o filho, com o meu neto, para a Alemanha. Não é fácil não, cara. Não é fácil não. Ela viajou no sábado. Não é brincadeira. E ela tá nos vendo lá, Batista. Opa! Tá nos vendo no YouTube lá. Dá um like aí, Ana Lúcia. Dá um joinha aí pra nós. Manda um alô pra ela lá, Batista. Pra ela, pro Luca e pro Fernando, que estão lá na Grande Frankfurt. Uma cidade pequena, mas muito próxima ali, no entorno, na região de Frankfurt, que é uma das cidades mais importantes da Alemanha. O marido foi lá a trabalho, recebeu uma proposta de trabalho, o Fernando, e ela acompanhou junto com o filho, ele foi na frente, foi desde janeiro, e ela viajou sábado. Não é fácil não, Batista.
A gente fica feliz, por um lado, pela evolução, pela possibilidade de um crescimento cultural, pessoal, língua, profissional, mas com essa distância toda aí não é brincadeira. Não queira passar por isso. Não queira passar por isso. Manda um alô para ela aí, Batista. Ana Lúcia, conheço desde quando era bem pequenininha, né? Ela tinha amizade com os meus filhos, frequentava a minha casa, especialmente em aniversários. O tempo passou muito rapidamente, mãe das melhores, né? Está lá, portanto, na Alemanha, país maravilhoso, né? Europa. Foi para um local, claro que a distância, isso aí, a saudade bate forte, né? Não tenha dúvida, você vai sofrer, mas Ana Lúcia está num local excelente, está numa cidade espetacular, num país maravilhoso. Europa, grande beijo para você e sucesso aí para o Fernando e também para o neto do Tigrão. O Tigrão, claro, né? Assim que bateu uma saudade, não conseguira segurar, né? Assim, quando a língua áspera do cão da saudade começar a esfregar no rosto do Tigrão, ele pega um avião, vai lá para a Alemanha, visita a filha, visita o genro e visita também o neto. Então, evidentemente que o avião acaba encurtando a distância. Beijo grande, Ana Lúcia. Olha aqui, o ouvinte participa aqui conosco, me tire uma dúvida. Se 3 times, entre São Paulo, Corinthians, Red Bull e Palmeiras, ficarem entre os 10 melhores do Brasileirão, o Guarani garante vaga na Copa do Brasil do ano que vem, por ter terminado em 8º Paulistão. Sim, né? Sim, se esses times fizerem essa campanha que você está dizendo aqui no Brasileirão. São todos da Série A, e aí o Guarani consegue, via Campeonato Paulista, uma vaga na Copa do Brasil. São 5 vagas via Campeonato Paulista e uma para o campeão da Copa Paulista. Ouvinte participando conosco, ouvinte no ar. Com o Arthur. Amigos da Band, Campinas, Newton de São Bernardo do Campo. Sobre a questão quem entra no meio campo, eu concordo aí que deve entrar o Júnior Tavares, desde que o Hélio consiga colocar ele ligado no jogo. Como é Copa do Brasil, deve passar na TV, aí ele vai estar mais animado do que ele teve lá em Ribeirão Preto, né? Porque alguns relances de jogador que ele teve já fazia toda a diferença. A metida de bola dele para Eliel, poxa, a qualidade é diferente, né? Então precisa sim, porque o jogo vai ser muito pegado e o que vai ser o diferencial são esses jogadores que têm mais estofo para jogar bola, né? Muito obrigado. Gostei do estofo. Tá aí gastando vernáculo, hein? Beleza. Vamos ouvir aqui o Arthur. Ele deu entrevista hoje ao Thiago Toledo, que é da assessoria de imprensa da Ponte Preta, já projetando o duelo de amanhã contra o Brasil em Pelotas. Entrevista com o Arthur. Arthur, fala sobre a expectativa que vocês estão para esse duelo pela Copa do Brasil, jogo contra o Brasil de Pelotas nesta terça às 20 horas. A expectativa é muito boa, né? A gente está finalizando um trabalho aí, sendo bem feito para a gente poder ir para essa partida, fazer um grande jogo e sair de lá com essa classificação que é de suma importância para a gente. Você conhece bem o clube adversário, jogou lá em 2018 e 2021. O que pode dizer sobre o Brasil e a atmosfera que a Ponte deve encontrar? Vai ser um jogo bastante difícil, bastante truncado, até porque é o estilo do futebol gaúcho e eu sei como funciona lá no Brasil. O Brasil gosta de um jogo muito aguerrido e a torcida também vai acabar comparecendo, querendo empurrar a equipe deles, mas a gente sabe do qual vai ser essa dificuldade lá. A gente vai imprimir nosso estilo de jogo e com muito trabalho e dedicação dentro de campo a gente pode sim sair de lá com essa classificação. O professor Hélio tem conseguido fazer um rodízio com vocês atletas. Como isso tem sido importante para a saúde de vocês, para a recuperação de vocês? Está sendo de suma importância, né? Ele já vem fazendo isso desde o jogo da Alemense, que foi com o jogo da Copa do Brasil também, que foi o Fluminense que a gente classificou. E esse rodízio está sendo legal.
também para a gente poder descansar e também para os nossos colegas também que tá entrando, atuando, manter o ritmo de jogo e fazendo grandes partidas igual eles estão fazendo também. Porém, está sendo de suma importância e a gente só tem a agradecer a essa logística, esse planejamento, porque para a gente é de suma importância estar descansado para uma partida tão especial, tão difícil que vai ser lá em Pelotas. O que, na sua opinião, diferencia a escola de futebol gaúcha do resto do país? A escola gaúcha, eles enfatizam muito marcação, né? A gente sabe disso, é uma escola muito aguerrida e dá ênfase demais nas bolas paradas. A gente tem que estar bastante atento quanto a isso. E também a gente tem que temer, não, tem que respeitar, mas não temer, porque a gente também tem nosso estilo de jogo, a gente também é aguerrido, é uma equipe que luta, que briga também e tem nossas qualidades também. Ok, tá aí o lateral esquerdo Arthur, que estará no jogo amanhã, partida marcada para 20 horas. E 20 horas, exatamente, né, às 8 da noite, com a transmissão pela Rádio Bandeirantes. Vamos ouvir aqui o técnico do Brasil de Pelotas. Ele deu uma entrevista ressaltando a condição da Ponte, né, enaltecendo o time da Ponte Preta, que vai ser o adversário do time dele. Então nós vamos acompanhar aqui o técnico do Brasil de Pelotas, exatamente, técnico do Brasil de Pelotas. É esse aí mesmo. Rogério Zimmermann, falando sobre o jogo contra a Macaca. Acho que se pensou muito na Ponte Preta, no sentido que como ela vai fazer mata-mata a partir das outras semanas, ela podia até, né, colocar um time mais misto, mais reserva hoje e se preservar, para que quando começar os mata-mata da segunda divisão, ela não esteja, né? Então, assim, o que nós vamos fazer? Pensar bem no que a gente vai falar. Mas assim, eu acho que o combustível e a recuperação de uma partida para outra é a vitória, né? Eu disse para os jogadores assim, quer ver? Eu prefiro ter vencido na quarta-feira e jogar no sábado do que ter perdido na quarta-feira e jogar uma semana depois descansado. É muito melhor passar. A gente tem que também olhar aquela coisa do meio copo cheio, meio copo... Tá. Então, obviamente, nós temos que pensar positivamente. Obviamente, a gente tem que pensar que, de novo, vai vir a Pelotas, uma grande equipe. Ponte Preta, ela está momentaneamente na segunda divisão, está muito bem, vai subir, muito bem dirigida pelo Hélio. É um time grande. E, pelo menos, sempre foi a minha ideia, conseguir trabalhar para que venham jogos grandes para o Bento Freitas, entende? É um jogo que já está anunciado, vai passar para todo o país. Né? Você sai de um jogo, que eram muitos jogos, mas é um jogo isolado. Então, assim, eu tenho que olhar a parte boa, a parte da visibilidade, de trazer o jogo no Bento Freitas, casa cheia. Então, o que eu estou contando? Que a vitória hoje nos dá uma tranquilidade, nos dá energia e que, principalmente, o torcedor, na terça-feira, lote, né, o Bento Freitas, inclusive, ver se eles conseguem colocar torcedor atrás do outro gol, né, porque é torcedor do Brasil atrás do outro gol, atrás da outra goleira, entende? Vai vir torcedor da Ponte Preta, mas tem um cantinho lá, porque até para a TV, o nosso jogador está chutando a bola naquela goleira, está vazio, parece que não tem ninguém no estádio. Então eu sei que tem que fazer uma engenharia, mas nós temos uma arquibancada bonita, tem que encher de torcedor nosso lá. Tem que ter torcedor atrás de um gol, atrás do outro, no meio, em todo lugar, porque é um jogo decisivo. Então tenho certeza que a direção do clube vai encontrar um jeito aí, porque visualmente não é bonito você atacar para uma goleira e ela está vazia. Acho que é de se pensar, mas por quê? Entende? Aí a câmera pega, vai ser um jogo para o país inteiro. Tem que olhar a arquibancada cheia de um lado, a arquibancada cheia do outro, atrás dos gols cheio, né? Porque é um jogo de caráter nacional. Então tem essa parte boa, né? É o que eu digo assim, eu prefiro jogar de 2 em 2 dias do que estar no sofá assistindo Copa do Brasil. Ok, tá aí, portanto, o Zimmermann.
E aí, o CH deu uma bela sabonetada aí, escolhendo as palavras, os caminhos, para não dar combustível para macaca. O que você achou, hein, CH? Somebody love, né? Somebody love. Mas ele tá certo, né? Fez aí uma declaração protocolar, né? Para não acontecer nenhum tipo de comprometimento. Aliás, as entrevistas coletivas, quase que na maioria, são desta maneira, né? Tudo pensado, medido, né? Não, nós, infelizmente, não conseguimos mais, nós, membros da imprensa, produzir mais conteúdo, né, mais interessante, porque é tudo, isso não pode, aquilo não pode, é a geração mimimi, estamos no tempo do mimimi. Então tá legal, beleza, pediu a presença do público, tomar cuidado com o que vai falar, falou bem pra caramba da Ponte e vamos pro jogo amanhã, porque dentro do campo tudo decide, Batista, o negócio é dentro da arena, o resto é conversa mole. E aí, Tigrão, gostou da fala aí do Zimmermann? Gostei, Batista. Figuraça, né? Eles descansaram. Meu Deus. Ele é diferente, né? Eu gostei, uma entrevista diferente, mas foi respeitoso. Chamou a Ponte de time grande e não falou nenhuma mentira. Mas aqui dentro, que tem que atacar. Para quem não conhece o gauchês, né? Goleira que ele falou, tem que atacar. Peraí. Será que o Brasil de Pelotas, o goleiro é goleira, é uma goleira ao invés de um goleiro? Ele mistura futebol feminino com futebol... Não, é que o gol lá ele chama de goleira. Né? Chuta, acerta na goleira. Não é feminicídio, pô, é goleira, é o gol. Então ele falou que ele quer tudo lotado, até atrás da goleira, onde normalmente não fica lotado, né? Então, Batista, legal, gostei. Figura engraçada, alegre, descontraído, preocupado com o jogo, consciente da responsabilidade do jogo. Agora, até onde eu sei, salvo algumas exceções, quando entra cachorro correndo no campo, e às vezes a bola bate nele e entra no gol. O Aragão, né, que fez um gol num jogo entre São Paulo e Santos e tal, a bola bateu nele e foi para a rede. Agora, fora isso daí, até onde me consta, são as exceções históricas, as coisas se resolvem entre os 22, que estão jogando. Né? Então, pode estar lotado, a pressão vai ser grande, mas se a Ponte jogar o que pode, o que sabe, e for consciente, estiver preparada, me parece muito concentrada e preparada para o jogo, com um planejamento muito bem feito, ela tem condições de voltar classificada. Vê se você conhece essa voz aqui, Batista. Manda aí. Tigrão, obrigado aí pela mensagem, pelo carinho. Usei também essa frase, permanência histórica. Foi um dos trabalhos mais difíceis que eu já peguei. Não foi fácil, porque o Paulistão, né, Tigrão, cada vez mais as equipes do interior estão se qualificando, estão com dinheiro, estão com gestão. E a Portuguesa que volta vem da A2, né? Tinha uma limitação financeira. E aí, às vezes, quer economizar em alguns jogadores, em algumas posições que não dão resultado, e hoje o Paulista não dá mais para errar. Se você não fizer um elenco, cara, tá ficando muito competitivo, muito equilibrado. Mas deu certo porque você permanece, né, com uma equipe de tradição que é a Portuguesa, e para mim a carreira também é uma retomada importante, né, para poder voltar a fazer os grandes trabalhos. Obrigado sempre pelo apoio, tá, Tigrão? Sabe a admiração que eu tenho por você. Um beijão na família. Aí, Gilson Kleina, técnico da Portuguesa, ele que ganhou o jogo, a única vitória na última rodada foi suficiente para manter a Portuguesa, que é uma espécie de segundo time de todos os torcedores, né? Todo mundo tem um carinho grande pela Portuguesa, e a permanência da Portuguesa, que estará aqui em Campinas, na sexta-feira, dia 10, 8 da noite, Guarani e Portuguesa. É o duelo pela Taça Independência. E eu quero aproveitar aqui e mandar um grande abraço para o Ítalo Hamilton Barioni. Ele é quem comanda o jornal Correio Popular, um dos mais importantes jornais do país.
O Ítalo Barioni é o CEO do jornal Correio Popular, que neste final de semana, ontem, domingo, colocou uma matéria de 2 páginas e a minha foto na capa do jornal. Quem conhece jornal, né, sabe o quanto é difícil acontecer isso. Mas o Ítalo permitiu, então, que fosse feita uma espécie de homenagem, porque a matéria foi sobre a minha carreira, sobre os perrengues que passei em estádios de futebol, e fui muito bem recepcionado lá na sede do Correio Popular, que fica na 7 de setembro, em Campinas. Lá estava o Manuel Alves Filho, ele que é o chefe de redação, o editor-chefe do jornal Correio Popular, ao qual eu agradeço, e também ao Edmárcio Monteiro, o repórter que esteve lá para fazer a matéria. E muito obrigado também à Aline, que esteve lá acompanhando tudo, e foi maravilhoso, né, poder estar lá na companhia de pessoas tão especiais. E a matéria deu uma repercussão gigantesca. Através das redes sociais, as pessoas têm contato direto, e eu recebi centenas de mensagens nas minhas redes dando os parabéns pela matéria. E também pessoas que têm o meu contato via WhatsApp, amigos mandando os parabéns, pessoas até de fora do país, de outros estados, pessoas às quais eu trabalhei. E foi muito gratificante, foi sem dúvida um domingo espetacular, maravilhoso, e também a segunda-feira recebendo essas mensagens dessa matéria que saiu com 2 páginas no jornal Correio Popular. Quero também parabenizá-lo aí pela matéria, publicamente, e, é claro, agradecer, né? A gente está nessa estrada aí há praticamente 40 anos juntos, e mandar um grande abraço também de agradecimento em meu nome, como companheiro de tantos anos, aos amigos lá do Correio Popular, a toda a equipe, ao Barioni, enfim, à chefia de redação, aos repórteres, aos editores, né? Aos que fazem a revisão, não sei se tem revisão ainda em jornal impresso, mas tinha e sempre existiu. Um abraço a todos eles. E para você um conselho, né, Batista? Pelo menos, conversa lá com o Marcião, tá? Pelo menos pelos próximos 15 dias, um galinho de arruda aí atrás da orelha, preso na orelha, não faz mal nenhum, viu? Porque, vou falar pra você, tem cotovelo aí que tá coçando, que tá uma coisa insuportável. Então, coloca um galinho de arruda, você sabe do que eu tô falando. Beleza, Tigrão, muito obrigado aí pela dica. 18h53, olha, Tigrão, 149, você fez um segundo desafio, tá faltando 1 para 150, segunda meta, portanto, faltando 1 para atingir. Vamos lá, você que não meteu o dedo ainda aí no seu computador, no seu celular, que está aí nos vendo e nos ouvindo pelo YouTube, vamos lá. Daqui a pouquinho nós vamos reviver o momento histórico do Rádio Mundial, o Batista sem ver o lance, imaginando um lance que ele não viu, nem em vídeo, nem ouviu a narração, mas ele criou à sua maneira o histórico gol do Calcinha. Calcinha. Ele é Calcinha porque ele sempre foi fã do conjunto chamado Calcinha Preta. Calcinha Preta. E quando ele era criança, ele queria ficar ouvindo o Calcinha Preta. Você não vale nada, mas eu gosto de você. Você não vale nada, mas eu gosto de você. Calcinha Preta é o nome do conjunto. E aí, os irmãos dele, os amigos, as pessoas que queriam sacaneá-lo, os mais velhos que ele, maiores que ele, iam lá e desligavam. Tiravam o som, tiravam o disco, ou desligavam o rádio, ou tiravam da tomada. E ele começava a chorar. Calma, Calcinha, começava, porque ele gostava do Calcinha Preta. Calma, Calcinha, daqui a pouco você ouve Calcinha, 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 e o apelido dele virou Calcinha, ele virou jogador de bola profissional.
E marcou um gol importantíssimo aí a semana passada de Copa do Brasil. E aí o Batista pegou a notícia, mas não teve acesso ao vídeo. Mas narrou imaginariamente, com criatividade, o gol do Calcinha. E nós combinamos aqui que se chegasse a 120, nós iríamos presentear a todo mundo com essa raridade da narração esportiva do Rádio Mundial. Isso aí vale troféu imprensa, isso aí vale prêmio Shell, isso aí vale qualquer prêmio de nível do jornalismo, que vai premiar o jornalismo, essa narração histórica, emocionante do gol do Calcinha. O Batista tirou o Calcinha do baú. O Batista enfiou o Calcinha na emoção. Vamos ver. É daqui a pouquinho, mas precisa mais um, que eu acho que já deu. Dê um like para nós. Meta o dedo no botão. Dê um joinha. Dê um joinha aí que você está com a gente. E além de estar com a gente, ainda registra que está com a gente e manda o like. Estamos aguardando. A família penhorada agradece, sensibilizada por esta atitude de muito amor, de muito carinho e de muito reconhecimento. O Enoque mandou aqui, fez um print da tela e disse: Tigrão e Batista, eu dei o 150. Enoque Lima, Campinas. E colocou emoji aqui com riso, né? Com as carinhas dando risada. Grande Enoque, muito obrigado. Vai ser premiado aí. Você nunca mais será o mesmo. Depois que você ouvir Carlos Batista virtualmente, na criatividade, sem bola rolando, narrar o gol do Calcinha. Olha, essa história do gol do Calcinha foi um ouvinte, né? O ouvinte tentou me pegar, eu sei dos caras. Eles ficam tentando arrumar um jeito de me pegar. E aí ele mandou uma mensagem falando desse gol do Calcinha. Ele achou que eu não conhecia a história e nem sabia da existência do jogo, Copa do Brasil. Mas acontece que eu sabia. E aí ele tentou me pegar e tal para narrar o gol do Calcinha. Foi de bate-pronto, né? Foi de bate-pronto. Eu li a mensagem, em seguida mandei a narração do Calcinha. Então é o ouvinte que provocou. Ele fez um desafio. E o desafio, eu aceitei o desafio. E agora vamos ouvir aqui o gol do Calcinha. Copa do Brasil, Iguatu e América do Rio Grande do Norte. Chove demais, chove muito. Iguatu vem com a bola. Domina a Calcinha pela esquerda, arranca na entrada da área, bateu, é gol! Chovendo muito, bateu firme de pé direito e mandou no ângulo esquerdo no goleiro que não conseguiu pegar. Um golaço do Iguatu. 31 minutos, etapa final. Calcinha, 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 não sei o número dele. Ele, o autor do gol. Ai, meu Deus. Não deu para segurar o riso. Claro que eu tinha que fazer um trabalho profissional, mas, sinceramente, tem hora que não dá, né, velho? O negócio... Vem aquela bola de risada subindo lá de baixo. Você já pensou se o Calcinha tá mal no jogo? E a torcida começa a falar pro treinador: seu burro, tira a calcinha. O treinador vai falar: tá me estranhando, compadre? Intervalo, voltamos já já. Olha, estamos com 162, hein? Começamos com 35. Estamos com 163 agora.
like adoidado. Inclusive o Aderbal Doná está nos ouvindo, ele que comanda a Brasitone, proprietário da Brasitone, nosso parceiro comercial, também já vi lá que ele mandou um like. Muito obrigado. E o Tigrão chamou a filha dele lá da Alemanha, que está nos assistindo. Já vi aqui que ela mandou também, Ana Gomes, mandou lá. Ana Lúcia Gomes mandou um like também. 19 horas, um rápido intervalo e voltamos já já. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Temporada 2023 de futebol na Rádio Bandeirantes. Campeonato Paulista com a melhor transmissão. Todos os jogos de Guarani e Ponte Preta com a melhor equipe esportiva do interior. Narração com emoção. Comentários com credibilidade. Um show de reportagens. Futebol é com a Rádio Bandeirantes. Apoio Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Como está a manutenção do seu carro? As revisões estão em dia? Segurança é sempre prioridade. Na Rocha Autopeças, você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima de você. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Esporte em Debate, na Bandeirantes. Esporte em Debate pela Bandeirantes, 19:02, ouvinte participando conosco, mensagem no ar. Boa noite, Batista, boa noite, equipe. Esses dias atrás eu estava ouvindo o Batista fazendo uma declaração que ele bateu um pênalti no time que ele jogava no Torneio da Cana e que ele marcou um gol. Eu queria usar as palavras de um personagem da escolinha do professor Raimundo, quando ele dizia assim: tem vídeos, tem foto, tem reportagem dos jornais da época? Não tem? Então é conversa do Batista. Um abraço para vocês aí, sou Wagner, aqui do Jardim São Gabriel. Abraço para você. Abraço, muito obrigado. A frase é: então não me venha com churumelas. Não tem vídeo, não tem foto. Tem a súmula do jogo? Não tem. Tem a narração do jogo? Não tem. Então não me venha com churumelas. Então o jogo não aconteceu, é isso que o ouvinte está dizendo. Mais um ouvinte no ar. Boa tarde, grandes aí da Bandeirantes. É o Fernando de Sumaré. Ô Batista, não estão colocando o Thiago do lado errado para jogar? Porque quando ele foi lançado aí pro profissional, ele não jogava aí de quarto zagueiro. Talvez seja por isso que ele anda falhando muito, né? Em relação à Ponte Preta, eu acho que o Marco Eberlin tá fazendo o que ele pode. Tá levando pancada de tudo quanto é lado aí pra manter o time, pô. Falar pra torcida parar um pouco de reclamar e procurar ajudar aí no campo. Abraço. Abraço, muito obrigado. Rapidamente, Tigrão e CH, o ouvinte questionou, porque o Thiago Oliveira é destro, né? Ele é zagueiro central, não é quarto zagueiro. E aí, Tigrão, tá jogando do lado errado? O ouvinte quer saber. Explico-lhe. Então vai, sou Baltazar. O menino é melhor Baltazar do que seu peru, né? É porque o Greg não tá aqui, né? O Hélio dos Anjos, aí na entrevista, ele deu uma espetada, não sei se você viu. No gol do Comercial, a minha zaga do lado esquerdo estava tudo errado. Quem que era a zaga do lado esquerdo? Jean Carlos e Tiagão. É que o Tiagão, quando ele joga com o Fábio Sanches, a observação do ouvinte é perfeita, precisa, conhece futebol. Nosso ouvinte aí de Sumaré.
Quando o Thiagão joga com o Fábio Sanches é destro, mas se adapta magnificamente bem do lado esquerdo. E aí o Thiagão joga do lado direito, né? Agora, jogou o Edson, que acho que fez a sua primeira partida desde o início. Ele entrou um pedaço, acho que lá em Novo Horizonte. E ele é zagueiro que marca do lado direito. O que o Hélio deve ter pensado? Bom, o Thiago se adapta melhor, por ser destro, do lado direito. E o Edson tá bem. Quem que eu vou deslocar para o lado esquerdo para poupar os titulares? Quem que eu vou deslocar? O Thiagão, que já tem rodagem, apesar de ser menino também? Ou eu vou logo o Edson numa estreia, numa fogueira dessa comercial, precisando desesperadamente dos pontos, eu com o time inteiro reserva, eu vou pôr o moleque que está entrando agora, deslocado? Então ele deslocou, teoricamente, é o mais experiente. Mas sem dúvida nenhuma que o Thiagão do lado esquerdo não dá certo. Ele não vem jogando bem também quando joga do lado direito. Mas pode prestar atenção que quando ele jogou, por exemplo, com o Matheus Silva, o Hélio deslocou o Matheus Silva para o lado esquerdo e não teve problema. E o Thiagão jogou do lado direito. E quando ele for jogar com o Fábio Sanches, aí o Fábio Sanches já joga onde ele se adapta melhor, que é o lado esquerdo. E o Thiago vai jogar do lado, o Thiago Oliveira, o Thiagão do lado direito. No lado direito, ele vai melhor. A observação do ouvinte é absolutamente precisa. Agora, não é questão dele estar sendo escalado do lado errado. O que se discute aí é que não tinha o que fazer. Ou ele deslocava o Edson, estreando no profissional, ou ele deslocava o Thiagão. Ele optou pela opção B. E, felizmente, a Ponte arrancou pelo menos um empate lá. E para você, CH, a sua opinião sobre o tema levantado pelo nosso ouvinte? Pode ser, sim. Pode ser. É um detalhe que tem que ser analisado, sim, com toda certeza. Mas o que para mim pesa bastante é quando você tem um cara do peso do Fábio dentro do campo, você encurta os espaços, ele orienta, posiciona dentro do campo, né? Nós estamos falando de posicionamento nesse lance do gol do Comercial, né? Apesar de talvez não jogar no lado que ele goste mais, que ele mais aprecie, mas o posicionamento dele estava desarrumada a situação. Então, independente do pé, no gol do Comercial, neste último jogo, não tem muito a ver isso, mas em termos gerais, em termos de momento do Thiago, evidentemente, quando ele joga do lado direito, ele fica mais à vontade e, portanto, pode produzir melhor. O ouvinte no chat, no canal de vídeos da Rádio Bandeirantes, no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas, ele está dizendo que o personagem que o ouvinte falou aqui da escolinha do professor Raimundo era Pedro Pedreira. Pedro Pedreira, que sempre questionava, né, o professor Raimundo, tem foto, não tem o registro, não sei o que e tal. Então, o personagem Pedro Pedreira. Abraço para você, Márcio Mourão. O ator era o CB. Sou assinante do Correio Popular há 30 anos e li a entrevista que você deu nesse jornal. Excelente, parabéns, Flávio Rolandi, bugrino da pele até o osso. Ô, Flávio, muito obrigado. Flávio Rolandi, bugrino da pele até o osso, muito obrigado pelas palavras. Batista narra um gol com triangulação. Pinto, calcinha e o fora de esquadro. KKKKKK. Carlos de Águas da Prata. Carlos. Boa noite, Batista. Na verdade, fui eu quem mandei sobre o gol do Calcinha, mas não foi pegadinha, não. É porque sei da sua capacidade. Diz aqui o Wagner do Jardim São Marcos. Ô, Wagner, muito obrigado. Não lembrei, né? Quando citei e falei aqui, na reprise do gol do Calcinha, eu não lembrei o seu nome, mas sabia que o ouvinte tinha mandado. Mas muito obrigado aí pelas palavras dizendo que não era pegadinha, não. Ponto 10, pizzaria e restaurante. O ponto do melhor self-service de Campinas. A refeição deliciosa todos os dias no almoço. Qualidade e grande variedade de carnes, massas, vegetais, saladas
buffet completo e também pratos à la carte e executivos. Aos sábados e aos domingos, saboroso churrasco, a sensacional feijoada todos os sábados e também comida japonesa toda terça, quinta e sábado. Conheça o restaurante na Rua Boa Ventura do Amaral 788, entre as avenidas Doutor Moraes Salles e Aquidaban, na região central de Campinas. Ambiente agradável, excelente espaço para confraternizações. Anote o WhatsApp 97410-6068. Você vai falar com João Dias, sobrenome Dias, porque ele está lá todos os dias. Ponto 10, pizzaria e restaurante. Rádio Bandeirantes. Esporte em debate pela Rádio Bandeirantes, ouvinte no ar. Ô Batista, uma boa tarde, Mário de São Paulo, que manda só uma mensagem aí, eu queria ver o pronunciamento do Gleber. Ontem no final da transmissão, alguém perguntou quem seria o candidato a ser o campeão do interior. O Gleger deu uma amarelada aí, cara. Gleger, sou fã seu aí, mas você falou que quem vai ser o campeão é a Lusa? Tá sacanagem, né? Sobreviveu por um milagre. Fala aí, cara, quem que você acha que vai ser campeão, de fato? Tá? Eu queria saber também a opinião dos demais. Um abraço, uma brincadeira aí com o Gleger, mas um abraço a todos. Tchau. Abraço, muito obrigado. O Gleger não está hoje, né? A folga dele, amanhã ele pode responder para você. Responde aí, CH, para o ouvinte, quem vai ser o campeão do troféu do interior? Não tenho a mínima ideia. Espero que seja o Guarani. Tomara que seja o Guarani. Agora, isso é puro palpite. Não tem lógica nenhuma nesse comentário que eu estou fazendo agora. Só palpite. E aí, Tigrão, quem vai ser o campeão da Taça Independência? Difícil, né, Batista? Palpite, difícil. Só dá um chute aí, um palpite. Vou pela minha torcida, pela nossa cidade, Guarani. Olha, pautas de assuntos que não estão aqui relacionados com o futebol de Campinas. Notícias do dia. PSG confirma a cirurgia e Neymar será desfalque por 4 meses. Mata-mata no Paulistão, Palmeiras e São Bernardo, sábado, 19 horas. Corinthians e Ituano, domingo, 4 da tarde. Bragantino e Botafogo, domingo, 19h30, e São Paulo e Água Santa, segunda, 20 horas. Alvo da CBF, Carlo Ancelotti vive pressão no Real Madrid. Distância para o Barcelona no Campeonato Espanhol. Aumenta a cobrança da diretoria do clube espanhol. E aí, CH, dessas notícias, qual a que você quer comentar? Sobre a pressão sobre o trabalho do Carlo Ancelotti, eu acho que isso é coisa da imprensa de lá, viu? O cara ganhou tudo no Real Madrid, como é que pode estar pressionado porque vai perder o campeonato? Tudo bem que a rivalidade para o Barcelona no campeonato espanhol é gigantesca, mas pera um pouco, gente. O Carlo Ancelotti não é um treinador, na minha modesta opinião. Se acontecer isso, ele vai pegar as coisas dele e vai embora realmente. Agora, para mim isso é uma grande fumaça. Ou lobby, né? Não estou acusando ninguém não, tá? O cara ganhou tudo. Não é possível, meu Deus do céu. Por causa de uma distância maior, sei não, viu? Eu acho que essa coisa aí de pressão no trabalho dele é factoide. Pelo menos eu penso assim. E para você, Tigrão, qual notícia você quer comentar? Batista, eu vou falar do Neymar. Ok. Indo para 31 anos, né? Mais uma fratura. O Neymar, ele no tempo do Santos, que o Vanderlei Luxemburgo, veja como são as coisas, que o Vanderlei Luxemburgo o chamava de filé de borboleta, ele não se machucava. Os caras batiam nele, parece que ele era de borracha. Ele realmente era fininho, era magrinho, lépido, insinuante, driblador, trocava de direção, um demônio, um inferno. Aí ele foi para a Europa, né, inicialmente para o Barcelona, agora no Paris Saint-Germain, e ele acaba que ganha
massa muscular, fizeram um trabalho com ele, ele ganhou mais equilíbrio, tá forte o Neymar. Nem parece o mesmo ser humano. Mas ele ficou quebrável, né? Ele ficou de cristal. Já é a segunda ou terceira fratura dele nesse pé aí. Então, temo pela imensa decadência técnica, física e tática, porque não vai conseguir se mexer tanto, do Neymar daqui para frente. A gente que ainda espera pelo Neymar na próxima Copa do Mundo, do México, do Canadá e dos Estados Unidos, em 2026. Ainda espero pelo Neymar, pela presença do Neymar. Mas está um negócio impressionante. Basta ter alguma coisa importante pela frente, um confronto agora aí de Champions League, eliminatório, e o Neymar mais 4 meses. Então o custo-benefício do Neymar está ficando um negócio horroroso, inadministrável, né? E eu temo pela sequência de carreira dele, lamentavelmente. Ouvinte no ar, mensagem de áudio 1916. Fala, Batista, tudo bom? Cara, eu vou até dar uma maltratada no português, mas o Nicolas Careca é muito mais pior de ruim, cara. Eu não entendo como os técnicos do Guarani escalam esse cara. Me dá aí uma luz aí para entender essa situação. Robson do Jardim Nova Europa. Abraço, muito obrigado. Mais um ouvinte no ar. Vai. Senhores, olha, eu sempre, como o Tigrão pede, eu meto o dedo no botão aí. É o Mir Gabriel do Taquaral. Eu tô ligando mais para dar um abraço pra vocês aí, um bom final de semana. Estive no Brinco de Ouro ontem, foi uma maravilha. E como sempre, tem mais gente do que sai na prancheta, né? Eu acho que mais de 15 mil tinha. Mas tá certa a diretoria. Valeu, obrigado. Ok, um abraço. 1917, mais um ouvinte no ar. Batista, boa tarde. Batista Edvalmir, tudo bem? Escutando o comentário aí do Tigrão sobre a fórmula desse campeonato aí, dos desclassificados, e de pensar que eu estou no estado mais rico da federação, eu até começo a desculpar o meu conterrâneo que há uns anos atrás fez o regulamento do campeonato pernambucano, onde o Náutico, na última rodada, ele tinha que perder para ir para o quadrangular final. Olha só que delícia. Depois o pessoal fala dos portugueses. Conversa, rapaz, português é inteligente pra caramba. Meu avô veio com a mão na frente e outra atrás, fez a vida. Como é que ele era burro? Meu Deus do céu. Ouvinte no ar, 1918. Batista, boa tarde. Aqui quem fala é Rodrigo, Ponte Pretano. Só ouvindo o comentário sobre a responsabilidade, concordo em gênero, número e grau com o CH, e apesar de gostar muito do Tigrão, gosto mesmo, eu discordo. Ponte Preta tem a obrigação de subir e de ser campeão nesse campeonato PEBA, assim como tinha a obrigação de não cair quando caiu num campeonato mais PEBA ainda. Fez 9 pontos quando caiu. Um time da grandeza da Ponte não pode jogar a Série A2. Essa é a minha opinião. Se fosse assim, Tigrão, por que São Paulo, Palmeiras, Corinthians, Santos não cai para 2? Vive sempre no mundinho que a gente conhece aí dos times do interior. Discordo. Temos que ficar na Série A1, cara. Não concordo, não. É obrigação da Ponte Preta estar na Série A1 e jogando por título, né? Já é defamado esse campeonato por causa do tipo de campeonato que faz, em tentar promover aí uma final com os chamados grandes e desfavorecer os menores. Então, desculpe, nós temos que ficar lá em cima, temos que lutar e temos que lutar para mudar essa condição também do campeonato. Essa é a minha opinião. Um abraço a todos. Não, só como eu fui citado aí, um abraço para o nosso ouvinte, respeito. Eu não disse que a Ponte não tem que lutar. Eu não disse que a Ponte não tem que subir.
E como nós estamos falando dos times da nossa cidade aqui, que é a nossa prioridade, o campeonato é tão peba que o Guarani, um campeão brasileiro, ficou 5 anos na Série A2. E quando eu tentei tirar um pouco do peso, que vocês ficam todos falando que é obrigação, eu tentei contribuir com a Ponte. Quando você aumenta demasiadamente, porque os outros também querem subir, quando você aumenta demasiadamente o peso e a cobrança e atribui nível de obrigação, você atrapalha o trabalho. Eu não sei se agora ficou mais claro para você. Em nenhum momento eu disse que a Ponte tem que ficar na A2. Nenhum momento. Eu só disse que atribuir algo como que obrigação, é obrigatoriedade. Cadê o seu respeito pelos outros 15 que estão disputando a competição para subir também? Cadê o seu respeito pelos outros torcedores dos outros 15? E a história dos outros clubes? Onde é que está? A Portuguesa, que ontem escapou milagrosamente, já cedeu numa única convocação para a seleção brasileira, na década de 50, 8 jogadores. Ela estava na A3, na A2, ficou na A2 um caminhão de tempo e para subir foi o parto da montanha. Então não é assim, não. Agora, eu respeito o seu ponto de vista. Eu só não uso, e penso muito perto daquilo que você falou, eu só não uso o termo obrigação, porque eu acho que ele atrapalha o trabalho. Eu acho que ele acaba desencadeando uma carga de responsabilidade maior do que aquela que naturalmente já existe. Apenas isso. Para ficar bem claro para todo mundo, eu acho que a Ponte tem que subir, tem que brigar até o último minuto, mas a obrigação, isso aí atrapalha o trabalho. E o Edivalmir está dizendo que no Nordeste chamamos de uma coisa ruim, chamamos de peba. KKKKK. Abraço, Edivalmir. Intervalo 19h22, voltamos já com Na Lata. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Jogo aberto na Rádio Bandeirantes, o melhor pós-jogo do rádio. Os resultados, análises dos comentaristas e entrevistas. Jogo aberto da Rádio Bandeirantes. Oferecimento Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. É muito mais economia em cada compra. Acesse supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Alô Ponte Pretano, o novo TC10 está vindo aí. Serão experiências exclusivas no dia a dia da Macaca. Conhecer o elenco, vídeo personalizado de aniversário, andar de gorilão. São inúmeras vantagens e descontos em vários estabelecimentos. E ingresso garantido para todos os jogos da Macaca no Majestoso. Curta os conteúdos nas redes sociais e vídeos da Ponte TV no YouTube. Vista o nosso orgulho em preto e branco e vamos juntos fazer uma Macaca ainda mais forte em 2023. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. 19h23, Esporte na Lata. Opa, já foi direto para o Na Lata. Caramba, o cara te jogou dentro da lata aí. Ah, tá louco. Deu na minha testa aqui. Eu caí de boca lá dentro da lata com as pernas pra cima. Então, tá bom. Então, vamos lá. Na lata. Resposta na lata. Vamos lá. Começo com você, Tigrão. Fora do mata-mata há 3 anos... O Santos merece ser cabeça de chave no próximo Paulistão, hein, Tigrão? Não merece. E respondendo ao último ouvinte que nos honrou aí com a sua audiência, negócio de camisa e nome, porque é time grande, é time médio, é time pequeno, é isso daí, ó. Maior time do mundo. Chega o Água Santa, com todo respeito. Chega o São Bernardo. Mas o Santos não chega há 3 anos. Chega o Ituano.
Né? Isso é. O Santos tem obrigação de estar no mata-mata, mas não chega. Aumenta a responsabilidade. Então acabou esse negócio de camisa aí, de história. O que vale é o momento, e o momento da Ponte é difícil, financeiramente falando. E para você, CH? Sobre o Santos? Sim, merece ou não ser cabeça de chave no próximo ano? Nesse momento, eu não estou falando da história, o Bragantino é maior dentro do campo do que o Santos. Renato Gaúcho diz, quando fui embora, o Grêmio caiu para a segunda divisão. Renato Gaúcho é um treinador, CH, subestimado ou superestimado? Superestimado. No Grêmio ele trabalha bem. Fora, teve um outro trabalho interessante, mas eu, como não gosto muito do trabalho dele, acho que é superestimado. Superestimado. E você, Tigrão? Superestimado. Bahia procura Flamengo e quer o atacante Marinho. Após sair com status de estrela no Santos, Marinho, para você, Tigrão, decepcionou no Flamengo? Muito. Acabou desaparecendo o futebol dele, que aliás teve uma fase diferenciada no Santos. Foi muito bem, chegou até a ser cotado para a seleção brasileira, mas foi apenas um pequeno espaço, foi apenas um cometa. Voltou a ser o Marinho de muitas limitações. E para você, CH? Se eu sou o Marinho, vou correndo para o Bahia. O Flamengo é muito para ele. Eu iria correndo para o Bahia. Vamos à pergunta secreta. O PSG informou que Neymar vai precisar passar por uma cirurgia no tornozelo devido ao histórico de lesões. Quantas lesões o brasileiro sofreu desde a sua chegada ao clube francês em 2017? Você sabe, Tigrão? O Batista, fala que eu desde escuto. quando ele chegou no PSG ou na Europa? A pergunta é, quantas lesões o brasileiro sofreu desde a sua chegada ao PSG em 2017? Então não é Europa, é PSG, é o clube francês. Tá bom. São já 5 anos, 6 anos, indo para o 6º ano. A média dele é mais de 2 por ano. 14 lesões. E você, CH? 11 lesões, 5 no tornozelo direito, no pé direito. Olha, é um negócio impressionante, cara. Vocês vão cair da cadeira agora. 28 lesões. A mais grave foi a fratura do metatarso em janeiro de 2019. Neymar perdeu 18 jogos e ficou 85 dias afastado. Em 2018, também com lesão no metatarso, Neymar perdeu 16 jogos em 90 dias. Essa é a terceira vez que Neymar machuca o tornozelo. Ele também lesionou em novembro de 2021 e novembro de 2022 na Copa do Mundo. Então, talvez aquilo que o Tigrão estava dizendo, né? Quando ele era filé de borboleta, ele era o homem borracha, não machucava nunca. Aí é o tal do trabalho físico, vai ganhando massa. O caminhão está preparado para uma carga de 10 toneladas. Aí põe 30 em cima do caminhão, aí arrebenta a ponta de eixo, né? O motor começa a fumar. É um negócio realmente impressionante. Talvez seja essa a questão do Neymar, mas 28 lesões de 2017 para cá é muita lesão para um jogador só. Valeu, Tigrão, um abraço e até amanhã. Você está na jornada da Ponte amanhã, é isso, Tigrão? Se Deus quiser, estaremos juntos. Um abraço para você e um abraço para o Calcinha. Valeu, CH, um abraço e até amanhã. Até amanhã, Batista, boa noite. 180 likes, hein? É, isso aí, 179
Mais um das 180. A gente fecha com 180, já estamos aqui no finalzinho do programa. Boa noite, Batista. Segundo o regulamento da Taça Independência, o Guarani ficou em 10º lugar no Campeonato Paulista. Artigo 15. Os classificados do 9º ao 14º disputarão a Taça Independência. O Guarani só vai para a Copa do Brasil se ganhar a Série B. Série B. Série B dá vaga para a Copa do Brasil? Campeão da Série B vai, segundo o Rodrigo Dreyer. Tá bom, então, Tem tempo aí para mais um ouvinte? Acabou, né? Na sequência vem a Esporte em Debate Nacional. Valeu, gente. Um abraço. Tchau.